timidamente, lançando uma olhadela furtiva para o velho. Tens razão, isto irrita, mas só um copinho. Abriu o armário, serviu-se um copinho, tornou a fechar o armário e a pôr a chave no bolso. Isto basta. Não rebentarei por causa de um copinho. Ele o melhor. Gosto de ti, mesmo sem conhaque, e sou um canalha para os canalhas. Ivan não parte para Tchermatiniá porque tem intenção de espionar-me. Quer saber quanto darei a Grunchenka se ela vier. Todos uns miseráveis. Aliás, renego Ivan. Não o compreendo. De onde vem ele? Sua alma não é como a nossa. Conta com minha herança, mas não deixarei testamento, fica sabendo. Quanto a Mitya, eu o esmagarei como a uma barata. Faço-as rebentar à noite sob meu chinelo. Teu Mitya rebentará da mesma maneira. Digo teu Mitya porque o amas, mas isto não me faz medo. Se fosse Ivan que o amasse, temeria por mim mesmo. Mas Ivan não ama ninguém, não é dos nossos. As pessoas como ele, meu caro, não são semelhantes a nós, são poeira. Se o vento sopra, essa poeira se levanta. Foi uma fantasia que se apoderou de mim ontem, quando te disse que viesses hoje. Queria informar-me por meio de ti a respeito de Mitya. Será que em troca de 1.000 ou 2.000 rublos, aquele tratante, aquele bandido, consentiria em ir-se daqui por 5 anos, ou melhor, por 35 anos, e em renunciar a Grunchenka? Hã? Eu lhe perguntarei, murmurou Alyosha. Por 3.000 rublos, talvez ele... Não, senhor. Não é preciso perguntar nada agora. Mudei de ideia. Foi um capricho que me deu ontem. Não darei nada, nem um níquel. Eu mesmo tenho necessidade de meu dinheiro. O velho teve um gesto expressivo. De qualquer maneira, esmagá-lo-ei como a uma barata. Não lhe digas nada, senão vai imaginar coisas. Mas tu mesmo nada tens a fazer em minha casa. Vai-te. E sua noiva, Katarina Ivanovna, que sempre ocultou de mim tão cuidadosamente, casar-se-á com ela ou não? Estavas ontem em casa dela, certo? Ela não quer abandoná-lo por preço nenhum. Eis os indivíduos a quem essas ternas senhoritas amam. Farristas, malandros. Não valem nada essas pálidas criaturas. Que ideia! Pois bem, se tivesse a juventude dele, o meu corpo de então, porque aos 28 anos era melhor do que ele, lograria o mesmo êxito. Canalha, sim. Mas não terá Grunchenka, não a terá. Eu o esmagarei. Tornou-se de novo colérico ao proferir essas últimas palavras. Vai-te também, nada tens a fazer em minha casa hoje, disse secamente. Alyosha aproximou-se dele para despedir-se e beijou-o no ombro. Por quê? Espantou-se o velho. Nós nos tornaremos a ver, ou pensas que é a derradeira vez? Absolutamente. Foi por acaso. Eu também. Digo isto por dizer, declarou o velho, fitando-o. Escuta, escuta! Gritou ele às costas de Alyosha. Volta em breve. Haverá uma sopa de peixe famosa, não como hoje. Vem amanhã, ouviste? Assim que Alyosha saiu, voltou o velho ao armário e tomou meio copo. Basta, murmurou ele, resfolegando. Tornou a fechar o armário, repôs a chave no bolso, depois, já sem forças, foi estender-se sobre seu leito, onde adormeceu imediatamente. 3. O encontro com os colegiais. Felizmente meu pai não me fez perguntas a respeito de Grunchenka, dizia a si mesmo Alyosha, dirigindo-se para a casa da senhora Koklakova. Teria sido preciso contar-lhe o encontro de ontem com ela. Pensava com pesar que, durante a noite, os adversários haviam retomado forças, que seus corações estavam de novo endurecidos. Meu pai está irritado e cheio de maldade, continua ancorado em sua ideia. Dmitri também se reafirmou e deve ter um plano. É absolutamente preciso que o encontre hoje. Mas as reflexões de Alyosha foram interrompidas por um incidente que o impressionou, malgrado sua pouca importância. Ao aproximar-se da rua de São Miguel, paralela à Rua Grande, da qual só estava separada por um riacho,
nossa cidade é cortada por ele, avistou lá embaixo, diante do passadiço, um pequeno grupo de colegiais, meninos de 9 a 12 anos no máximo. Voltavam para suas casas após as aulas, carregando suas sacolas a tiracolo, ou amarradas nas costas por meio de correias. Uns tinham apenas uma jaqueta, outros sobretudos. Alguns calçavam botas dessas pregueadas, com as quais gostam de exibir-se os meninos mimados por pais abastados. O grupo discutia com animação, parecia manter conselho. Alyosha interessava-se sempre pelas crianças que encontrava. Era o caso em Moscou, e muito embora preferisse os bebês de 3 anos, os escolares de 10 e de 11 lhe agradavam muito. Assim, malgrado sua preocupação, quis abordá-los, entrar em conversa com eles. Ao aproximar-se, observava-lhes os rostos vermelhos, e notou que todos os meninos tinham uma pedra na mão e até mesmo 2. Do outro lado do riacho, a cerca de 30 passos, mantinha-se, encostado a uma paliçada, um escolar, com sua sacola sobre o quadril, parecendo ter no máximo uns 10 anos, pálido, de ar doentio, com olhos negros que cintilavam. Esquadrinhava com o olhar os 6 colegiais, seus camaradas, com os quais parecia estar brigado. Alyosha avançou e, dirigindo-se a um menino de cabelos cacheados, louro, corado, de jaqueta preta, observou, olhando-o. Quando eu tinha tua idade, carregava-se a sacola do lado esquerdo, a fim de alcançá-la com a mão direita. Mas a tua está do lado direito, não deve ser cômodo. Sem nenhuma premeditação, começara Alyosha com essa observação prática. Um adulto não pode proceder de outra forma se quer ganhar a confiança de uma criança e, sobretudo, de um grupo de crianças. Era preciso começar seriamente, praticamente, para ficar em pé de igualdade. Instintivamente, dava-se Alyosha conta disso. Ele é canhoto, respondeu logo outro menino de 11 anos, de ar resoluto. Os 5 outros fitavam Alyosha. Ele atira pedras com a mão esquerda, notou um terceiro. No mesmo instante, foi lançada uma pedra contra o grupo, roçando pelo canhoto, mas foi perder-se adiante, embora atirada com habilidade e vigor. Fora lançada pelo menino colocado do outro lado do riacho. Duro com ele! Acerta bem, Zmurov! Gritaram todos. O canhoto não se fez de rogado e retribuiu imediatamente. Não teve êxito e sua pedra bateu no chão. O adversário ripostou com um seixo que atingiu Alyosha bastante rudemente no ombro. Via-se a 30 passos que aquele garoto tinha os bolsos de seu sobretudo cheios de pedras. Foi no senhor, no senhor! Fez pontaria de propósito no senhor, porque o senhor é um Karamazov! Exclamaram os meninos, desatando a rir. Vamos, todos ao mesmo tempo contra ele! Fogo! 6 pedras voaram juntas. Atingido na cabeça, o garoto caiu, mas para se levantar logo e responder com encarniçamento. Dos 2 lados houve um bombardeio ininterrupto. Muitos no grupo tinham também seus bolsos cheios de projéteis. Mas como é isso? Não tem vergonha, meus amigos? 6 contra 1? Vão matá-lo! Exclamou Alyosha. Correu para a frente a fim de se expor aos projéteis, protegendo assim o garoto do outro lado do riacho. 3 ou 4 pararam por um minuto. Foi ele quem começou, gritou com voz irritada um menino de blusa vermelha. É um bandido. Ainda há pouco feriu na aula Krassotkin com seu canivete. Correu sangue. Krassotkin não quis fazer queixa. É preciso dar uma surra nele. Mas por quê? Precisam mesmo persegui-lo? Ele atirou outra pedra nas costas do senhor. Ele o conhece, gritaram os meninos. É contra o senhor que está fazendo pontaria agora. Vamos, todos de novo contra ele. Não deixe de acertar, Zmurov. O bombardeio recomeçou, desta vez implacável. O garoto, sozinho, recebeu uma pedrada no peito. Lançou um grito, pôs-se a chorar, fugiu pela subida para a rua de São Miguel. No grupo vociferava-se. Ah, ele teve medo, fugiu, aquele esfregão de tilha. O senhor ainda não sabe, Karamazov, como ele é ruim. Seria pouco matá-lo, repetiu o menino de jaqueta, de olhos ardentes e que parecia ser o mais velho. É um linguarudo?
perguntou Alyosha. Os meninos trocaram olhares com um ar zombeteiro. O senhor vai pela rua de São Miguel? Continuou o mesmo. Então alcance-o. Veja, parou de novo. Espera e olha para o senhor. Olha para o senhor, olha para o senhor, repetiram os meninos. Pergunte-lhe então se ele gosta de um esfregão de tilha desmanchado. Entendeu? Pergunte assim. Houve então uma explosão geral de gargalhadas. Alyosha e os meninos cruzavam olhares. Não vá lá, ele o ferirá, gritou o solícito Smurov. Meus amigos, não farei a ele a pergunta a respeito do esfregão de tilha, porque é com isso que vocês o maltratam, mas me informarei com ele do motivo pelo qual vocês o odeiam tanto. Informe-se, informe-se, gritaram os meninos, rindo-se. Alyosha transpôs o passadiço e subiu a ladeira ao longo da paliçada, diretamente para o lado de seu agressor. Atenção! Gritaram-lhe. Ele não tem medo do senhor e vai atingi-lo à traição, como fez com Krassotkin. O menino esperava-o, imóvel. Chegando bem perto, encontrou-se Alyosha diante de um menino de 9 anos, fraco, raquítico, de rosto oval, pálido, magro, com grandes olhos escuros que o olhavam cheios de ódio. Vestia um velho sobretudo bastante gasto e muito curto. Seus braços nus saíam de suas mangas. Havia um grande remendo no joelho direito de sua calça e, dissimulado com tinta, um buraco no seu sapato do pé direito, no lugar do dedo grande. Os bolsos do sobretudo estavam cheios de pedras. Alyosha parou a 2 passos, olhando com ar interrogador. O garoto, adivinhando pelos olhos de Alyosha que não tinha este intenção de bater-lhe, retomou coragem e falou em primeiro lugar. Eu estava sozinho contra 6, hei de matá-los todos, disse ele, com um olhar faiscante. Uma pedrada deve ter-lhe feito bastante mal, observou Alyosha. Mas eu acertei bem na cabeça de Smurov, replicou ele. Disseram-me que você me conhecia e atirou-me a pedra de propósito, disse Alyosha. O menino olhava-o com um olhar sombrio. Não o conheço? Você me conhece? Continuou Alyosha. Deixe-me tranquilo, gritou de súbito o menino com voz irritada, mas sem sair de seu lugar, como na expectativa de alguma coisa, o olhar hostil. Está bem, vou-me embora, disse Alyosha, mas não o conheço e não quero importuná-lo. No entanto, seus colegas me disseram como deveria eu fazer. Adeus. Seu fradeco! Gritou o garoto, acompanhando Alyosha com o mesmo olhar cheio de ódio e provocante. Pôs-se na defensiva, acreditando que Alyosha iria lançar-se contra ele, mas aquele voltou-se, olhou-o e seguiu seu caminho. Não havia dado uns 3 passos quando recebeu nas costas o mais grosso dos seixos que enchiam o bolso do sobretudo. Como? Por trás? É então verdade o que eles dizem? Que você ataca como traidor? Alyosha voltou-se. Visado no rosto, teve tempo de prevenir-se e novo projétil atingiu-o no cotovelo. Não tem vergonha? Que lhe fiz eu? Exclamou ele. O garoto esperava, silencioso e agressivo, persuadido de que, daquela vez, Alyosha lhe cairia em cima. Vendo que sua vítima não se movia, ficou furioso como uma pequena fera e avançou. Antes que Alyosha tivesse podido fazer um movimento, o diabrete agarrou-lhe a mão esquerda e mordeu-lhe cruelmente um dedo. Alyosha lançou um grito de dor, esforçando-se por livrar-se. O garoto largou-o por fim, recuando para a distância anterior. A mordidela, perto da unha, era profunda. O sangue corria. Alyosha tirou seu lenço, enrolando com ele apertadamente sua mão ferida. Isto levou cerca de 1 minuto. Entretanto, o menino esperava. Alyosha baixou sobre ele um olhar calmo. Está bem, disse ele. Veja como me mordeu profundamente. Isto basta, creio. Agora diga-me, que lhe fiz eu? O menino fitou-o, surpreso. Não o conheço absolutamente e vejo-o pela primeira vez, prosseguiu Alyosha com a mesma calma. Mas devo ter-lhe feito alguma coisa. Do contrário, não me teria você agredido por coisa nenhuma. Vamos, diga-me, que lhe fiz eu e que culpa cometi para com você? Como resposta, o menino pôs-se a soluçar e fugiu.
Alyosha seguiu-o lentamente pela rua de São Miguel e avistou-o ainda por muito tempo, correndo e chorando, sem se voltar. Prometeu a si mesmo, desde que tivesse tempo, tornar a encontrá-lo para esclarecer aquele enigma. 4. Em casa das senhoras Koklakov. Não demorou a chegar à residência da senhora Koklakova, cuja casa de pedra, de um andar, era uma das mais belas de nossa cidade. Se bem que vivesse ela a maior parte do tempo numa propriedade situada em outra província e em sua casa de Moscou possuía uma em nossa cidade que lhe vinha de sua família. De resto, a maior de suas 3 propriedades encontrava-se em nosso distrito, mas só raramente havia ela vindo à nossa província. Acorreu ao encontro de Alyosha no vestíbulo. "Recebeu minha carta a propósito do novo milagre?" perguntou ela nervosamente. "Sim, recebia." "Fê-la circular, mostrou-a a todos?" "Ele restituiu um filho à sua mãe." "Morrerá hoje," disse Alyosha. "Sei. Como gostaria de falar de tudo isso, com você ou com um outro. Não, com você, com você. E dizer que não posso vê-lo? É pena. Toda a cidade está emocionada, todos estão na expectativa. A propósito, sabe que Katarina Ivanovna acha-se neste momento em nossa casa?" "Ah, que feliz encontro!" exclamou Alyosha. "Ontem recomendou-me que viesse vê-la sem falta." Sei. Contaram-me pormenorizadamente o que se passou ontem. Aquela cena horrível com aquela criatura. C'est tragique. No lugar dela, não sei o que teria feito. E seu irmão, Dmitri Fyodorovitch. Que homem, meu Deus! Alexei Fyodorovitch, estou me atrapalhando. Imagine que seu irmão está aqui, isto é, não aquela terrível personagem, mas o outro, Ivan Fyodorovitch. Está tendo uma conversa solene com Katarina Ivanovna. Se você soubesse o que se passa entre eles, é terrível, é dilacerante, é um conto inverossímil. Atormentam-se com prazer, eles mesmos o sabem, e disso extraem um gozo acre. Eu o esperava, tinha sede de você. Sobretudo, não posso suportar isso. Vou contar-lhe tudo, mas há outra coisa, essencial. Tinha esquecido de que era o essencial. Diga-me, por que Lisa está com uma crise nervosa? Ficou assim logo que foi informada de sua chegada? Mamãe, é a senhora quem está agora numa crise e não eu, gorjeou de repente a voz de Lisa, que vinha do quarto vizinho, através da porta entreaberta. A abertura era exígua e a voz aguda, tal como quando se tem uma violenta vontade de rir e se faz esforço para reprimi-la. Alyosha notara aquela fenda por onde Lisa devia examiná-lo de sua cadeira, sem que ele pudesse dar-se conta disso. Pode bem dar-se, Lisa, que esteja eu com uma crise diante de teus caprichos. E, no entanto, Alexei Fyodorovitch, esteve ela bastante doente a noite inteira. Febre e gemidos, com que impaciência esperei o raiar do dia e a chegada do Dr. Herzentub. Diz ele que não compreende nada, que é preciso esperar. Quando vem, repete sempre a mesma coisa. Assim que o senhor entrou, lançou ela um grito e quis ser transportada para seu antigo quarto. Mamãe, eu não sabia absolutamente que ele vinha. Não foi para evitá-lo que quis passar para meu quarto. Não é verdade, Lisa. Yulia tocaiava a chegada de Alexei Fyodorovitch e correu a anunciar-te a chegada dele. Querida mamãezinha, não está direito isso de sua parte. Se quer dizer algo de mais espirituoso, diga ao nosso claro visitante, Alexei Fyodorovitch, que demonstrou ele sua falta de espírito somente com decidir vir à nossa casa, depois do dia de ontem, e apesar de toda a gente zombar dele. Lisa, vais longe demais, e asseguro-te que recorrerei a medidas rigorosas. Ninguém zomba dele. Estou tão contente por ele ter vindo. É-me necessário, indispensável. Oh, Alexei Fyodorovitch, quanto sou infeliz. Que tem então a senhora, mamãezinha? O que me mata, Lisa, são teus caprichos, tua inconstância, tua doença, essa terrível noite de febre, aquele horrendo, aquele eterno Herzenstube, e enfim, tudo. E depois esse milagre. Como ele me impressionou, me transtornou, querido Alexei Fyodorovitch.
E aquela tragédia no salão, que não posso suportar, afirmo-lhe, é impossível. Uma comédia, talvez, e não uma tragédia. Diga-me, o Stariet Zosima viverá até amanhã? Oh, meu Deus, que é que me acontece? Fecho os olhos a cada instante e digo a mim mesma que tudo é absurdo, absurdo. Ficar-lhe-ia muito grato, interrompeu-a de repente Alyosha. Se me desse um pedacinho de pano para pensar meu dedo. Feri-me e está me doendo muito. Alyosha descobriu seu dedo mordido, o lenço cheio de sangue. A senhora Koklakova lançou um grito, fechou os olhos. Meu Deus, que ferimento! É horrível! Assim que Lisa viu o dedo de Alyosha através da fenda, escancarou a porta. Venha, venha ter comigo, disse ela com uma voz imperiosa. Agora chega de tolices. Oh, Deus, por que ficou tanto tempo sem nada dizer? Teria ele podido perder todo o seu sangue, mamãe? Onde e como lhe aconteceu isso? Antes de tudo, água, água. É preciso lavar a ferida, mergulhar o dedo na água fria para fazer cessar a dor e conservá-lo ali muito tempo. Depressa, água, mamãe, numa tigela. Mais depressa, vamos, disse ela, com um movimento nervoso. Estava bastante amedrontada. A ferida de Alyosha consternava-a. Não será preciso ir chamar Herzenstube? Exclamou a mãe. Mamãe, a senhora me mata. Seu doutor virá para dizer que não compreende nada. Água, água, mamãe, pelo amor de Deus. Vá a senhora mesmo estimular Yulia, que se retardou não sei onde. Nunca pode chegar a tempo. Mais depressa, mamãe, ou eu morro, morro. Mas é uma coisa de nada, exclamou Alyosha, espantado com aquele terror. Yulia correu com a água. Alyosha mergulhou nela o dedo. Mamãe, suplico-lhe, traga um pouco de gaze e daquela água turva para cortes. Como é que se chama? Temos dela. Mamãe, a senhora sabe onde está o frasco. No seu quarto de dormir, no armário à direita. Há um grande frasco e fios. Imediatamente, Lisa. Mas não grites, não te enerves. Tu vês com que coragem Alexei Fyodorovich suporta sua dor? Onde se feriu o senhor assim, Alexei Fyodorovich? Ela saiu imediatamente. Lisa só esperava por isso. Antes de tudo, responda à minha pergunta, disse ela rapidamente. Onde pôde ferir-se assim? Depois falaremos de outra coisa. Vamos. Adivinhando que o tempo se tornava precioso, Alyosha fez-lhe uma narrativa exata, se bem que resumida, de seu estranho encontro com os colegiais. Depois de havê-lo escutado, Lisa juntou as mãos. Como pode você, e ainda mais com esse hábito, andar às voltas com garotos? Exclamou ela, encolerizada, como se tivesse direito sobre ele. Mas afinal, não passa você mesmo de um garoto, o menor dentre eles. No entanto, não deixe de informar-se a respeito desse diabrete e conte-me tudo. Deve haver nisso um segredo. Outra coisa agora. Poderia você, malgrado sua dor, falar discretamente a respeito de bagatelas, Alexei Fyodorovich? Mas sim, aliás, não me está doendo mais tanto. É porque seu dedo está dentro da água. É preciso mudá-la imediatamente, ela esquentará. Yulia, vai procurar um pedaço de gelo na adega e nova tigela com água. Já se foi ela. Aborda o assunto. Meu querido Alexei Fyodorovich, queira entregar-me imediatamente minha carta. Mamãe pode voltar de um minuto para outro e eu não quero... Não a tenho comigo. Não é verdade, tem sim. Estava certa de que você me daria essa resposta. Lamentei tanto a noite inteira aquela estúpida pilhéria. Reentregue-me minha carta agora mesmo. Reentregue-me. Deixei-a em casa. Você não pode tomar-me por uma meninota depois da tola pilhéria de minha carta. Peço-lhe perdão, mas traga-ma. Se verdadeiramente não está com você, traga-a hoje sem falta. Hoje é impossível, porque volto para o mosteiro e não voltarei a vê-la por 2 dias, 3 ou 4 talvez, porque o Stariet Zosima... 4 dias, que absurdo! Escute, riu muito de mim? Absolutamente. Por que então? Porque acreditei em você, absolutamente. Você me ofende. De modo algum. Pensei imediatamente, depois de ter lido, que isto se daria, porque desde que o Stariet tiver morrido, terei de deixar o mosteiro. Em seguida acabarei meus estudos, farei meus exames e depois do prazo legal casar-nos-emos. Amá-la-ei bastante.
Embora não tenha tido tempo de pensar nisso, refleti que não encontraria jamais uma mulher melhor que você, e o Starietz ordena que eu me case. Sou um monstro. Fazem-me rodar numa cadeira, objetou rindo Lisa, com as faces incendidas. Eu mesma farei rodar, mas estou certo de que até lá estará você restabelecida. Mas você está louco, proferiu Lisa nervosamente. Tirar tal conclusão de uma simples brincadeira. Aí vem mamãe, talvez muito a propósito. Mamãe, como se pode demorar tanto tempo? E eis Yulia que traz o gelo. Ah, minha Lisa, não grites principalmente. Tenho a cabeça arrebentada. É culpa minha que hajas posto os fios noutro lugar? Procurei. Suponho que o fizeste de propósito. Eu não podia adivinhar que ele chegaria com um dedo mordido se soubesse tê-lo-ia feito de propósito. Minha querida mamãe, a senhora começa a dizer coisas muito espirituosas. Espirituosas? Pois seja. Mas quanta pena do dedo de Alexei Fyodorovitch, Lisa. E de tudo isso? Oh, meu caro Alexei Fyodorovitch, não são os detalhes que me matam, nem um Herzenstube qualquer, mas tudo junto, tudo reunido. Eis o que não posso suportar. Basta de tanto Herzenstube, mamãe, continuou Lisa com um riso jovial. Dê-me mais depressa a gás e a água. É muito simples. Água branca, Alexei. O nome me ocorre. Um excelente remédio. Mamãe, imagine a senhora que ele brigou com garotos na rua e foi um que lhe deu uma dentada. Não é ele mesmo um garotinho e poderá ele casar-se, mamãe, depois dessa aventura? Porque, imagine a senhora, ele quer casar-se. Pode imaginá-lo casado? Não é de morrer de rir? Elisa ria, aquela sua risadinha nervosa, olhando maliciosamente para a Alyosha. Mas como haveria ele de casar-se, Lisa? Que coisa sem pé nem cabeça? É muito fora de propósito de tua parte. Aquele garoto poderia estar danado. Ah, mamãe, há crianças danadas? Por que não, Lisa? Nem que estivesse eu dizendo uma bobagem. Aquele garoto foi mordido por um cão danado. Ele mesmo ficou danado. Passa a morder alguém por sua vez. Como o curou bem ela, Alexei Fyodorovitch? Eu nunca teria podido fazê-lo assim. Sente dor? Muito pouco. Não tem medo da água? Perguntou Lisa. Basta, Lisa. Falei talvez demasiado apressadamente de raiva. A propósito daquele garoto. E tu concluis Deus sabe o quê. Katarina Ivanovna acaba de saber de sua chegada, Alexei Fyodorovitch. Deseja ardentemente vê-lo. Ah, mamãe, vá sozinha. Ele não pode ainda. Sofre demais. Não estou sofrendo absolutamente. Posso ir muito bem, protestou Alyosha. Como? Vai-se embora? Ah, é assim? Ah, pois bem. Quando terminar, voltarei e poderemos tagarelar tanto quanto você queira. Tenho pressa de ver Katarina Ivanovna, porque desejo voltar o mais cedo possível para o mosteiro. Mamãe, leve-o bem depressa. Alexei Fyodorovitch não se dê ao trabalho de vir ter comigo depois de ter visto Katarina Ivanovna. Volte direto para seu mosteiro. É sua vocação. Eu estou com vontade de dormir. Passei a noite em claro. Ah, Lisa, estás brincando, de certo, mas se dormisses deveras? Ficarei ainda uns 3 minutos, até mesmo 5, se você quiser, balbuciou Alyosha. Leve-o, pois, depressa, mamãe. É um monstro. Lisa, perdeste a cabeça. Vamos, Alexei Fyodorovitch. Está ela demasiado caprichosa hoje? Tenho medo de enervá-la. Ah, que desgraça, uma mulher nervosa, Alexei Fyodorovitch. Mas talvez tenha ela realmente vontade de dormir. Como sua presença a inclinou depressa para o sono. Que coisa boa! Mamãe, como fala gentilmente a senhora. Dou-lhe um beijinho por isso. Eu também, Lisa. Escute, Alexei Fyodorovitch. Cochichou ela com um ar misterioso, importante, afastando-se com o rapaz. Não quero influenciá-lo, nem erguer o véu. Vá ver você mesmo o que se passa. É terrível. A comédia mais fantástica. Ela ama seu irmão Ivan Fyodorovitch e trata de persuadir-se de que está apaixonada por Dmitri Fyodorovitch. É horrível. Acompanho-o e, se quiserem, esperarei. 5. O tumulto no salão. A conversa no salão tinha terminado. Katarina Ivanovna, super excitada, mostrava, no entanto, um ar resoluto. Quando Alyosha e a senhora Koklakova entraram, Ivan Fyodorovitch levantava-se para partir.
Estava um pouco pálido e seu irmão examinou-o com inquietação. Alyosha encontrava agora a solução para uma dúvida, para um enigma que o atormentava desde algum tempo. Por diversas vezes, desde um mês, tinham-lhe sugerido que seu irmão Ivan amava Katarina Ivanovna e, sobretudo, que estava ele a tomá-la de Mitya. Até então parecera isso monstruoso a Alyosha, inquietando-o fortemente. Amava seus dois irmãos e aterrorizava-se com a rivalidade deles. Entretanto, Dmitri havia-lhe declarado na véspera que se sentia feliz por ter como rival seu irmão, que isso lhe prestava grande serviço. Em quê? Para se casar com Grunchenka? Mas era essa resolução desesperada. Além disso, crera Alyosha firmemente, até a véspera à noite, no amor apaixonado e obstinado de Katarina Ivanovna por Dmitri, até a véspera à noite somente. Parecia-lhe também que ela não podia amar um homem como Ivan, mas que amava Dmitri tal como ele era, malgrado a estranheza de tal amor. Mas durante a cena com Grunchenka, suas impressões tinham mudado. A palavra dilacerante, empregada havia pouco pela senhora Koklakova, perturbava-o, porque na noite passada, semi-acordado ao raiar do dia, pronunciara a ele 2 vezes, provavelmente sob a impressão de seu sonho. A noite inteira revira aquela cena. Agora, a afirmação categórica da senhora Koklakova de que a moça amava Ivan, que seu amor por Dmitri não passava de um logro, de um amor de empréstimo que ela se infligia por jogo, por dilaceramento sob o império da gratidão. Essa afirmação impressionava Alyosha. Talvez seja verdade. Mas então, qual era a situação de Ivan? Alyosha adivinhava que um caráter como o de Katarina Ivanovna tinha necessidade de dominar. Ora, aquele domínio não podia exercer-se senão sobre Dmitri, e não sobre Ivan. Porque somente Dmitri, suponhamos que só por pouco tempo, poderia enfim submeter-se a ela para a sua felicidade. Isso teria desejado também Alyosha, mas Ivan não o poderia. Aliás, essa submissão não o teria tornado feliz. Tal era a ideia que Alyosha fazia involuntariamente de Ivan. Era presa dessas hesitações e dessas reflexões ao entrar no salão. Outra ideia se impôs a ele de repente. E se ela não amasse nem a um nem a outro? Notemos que Alyosha tinha vergonha de tais pensamentos e censurava a si próprio, quando por vezes lhe sobrevinham no derradeiro mês. Que entendo eu do amor e das mulheres e como posso tirar tais conclusões? Dizia a si mesmo, depois de cada conjetura. Entretanto, a reflexão se impunha. Adivinhava que aquela rivalidade era capital no destino de seus dois irmãos. Os répteis devorar-se-ão um ao outro, dissera ontem Ivan na sua irritação a propósito de seu pai e de Dmitri. Assim, era Dmitri um réptil aos olhos dele, desde muito tempo talvez. Não seria depois que ele próprio viera a conhecer Katarina Ivanovna? Aquelas palavras haviam, sem dúvida, escapado a Ivan involuntariamente, mas eram por isso mesmo mais graves. Naquelas condições, que paz poderia haver? Não eram, pelo contrário, novos motivos de ódio e de inimizade na família deles? Sobretudo, a quem deveria ele, Alyosha, lamentar? E que desejara a cada um deles? Amava-os igualmente, mas o que desejara aos dois entre tão temíveis contradições? Era caso de perder-se naquele labirinto, e o coração de Alyosha não podia suportar a incerteza, porque seu amor tinha sempre um caráter ativo. Incapaz de amar passivamente, sua afeição traduzia-se em uma ajuda. Mas para isso era preciso ter um fito, saber claramente o que convinha a cada um e ajudá-los em consequência. Em lugar desse fito só havia confusão e embrulhada. Tinha-se falado em dilaceramento, mas que poderia ele compreender até mesmo desse dilaceramento? Não compreendia a primeira palavra daquele enigma. Vendo Alyosha, Katarina Ivanovna disse vivamente a Ivan Fyodorovitch que se levantara para partir. Um instante. Quero ter a opinião de seu irmão, em quem tenho plena confiança. Katarina Osipovna, fique também, continuou ela, dirigindo-se à senhora Koklakova. Esta se colocou ao lado de Ivan Fyodorovitch
e Alyosha em frente, perto da moça. Eis, meus amigos, os únicos que tenho no mundo, começou ela com uma voz ardente em que tremiam lágrimas de sincera dor, e Alyosha sentiu-se de novo atraído para ela. Você, Alexei Fyodorovich, assistiu ontem àquela cena horrível. Viu-me. Ignoro o que pensava de mim, mas sei que nas mesmas circunstâncias minhas palavras e meus gestos seriam idênticos. Deve lembrar-se de ter me contido. Ao dizer isto, corou e seus olhos cintilaram. Declaro-lhe, Alexei Fyodorovich, que não sei que partido tomar. Ignoro se o amo agora, a ele. Causa-me compaixão, o que é uma ruim marca de amor. Se o amasse, se continuasse a amá-lo, não seria compaixão, mas ódio o que sentiria eu agora. Sua voz tremia, lágrimas brilhavam em seus cílios. Alyosha estava comovido. Aquela moça era leal, sincera, pensava ele, e não ama mais Dmitri. É isto mesmo, exclamou a senhora Koklakova. Espere, cara Katarina Osipovna. Não lhe disse o essencial, a decisão que tomei esta noite. Sinto que minha resolução é talvez terrível para mim, mas pressinto que não a mudaria por preço nenhum. Meu caro conselheiro, bom e generoso, meu confidente, o único amigo que tenho no mundo, Ivan Fyodorovich, aprova-me inteiramente e louva minha resolução. Sim, aprovo-a, disse Ivan em voz baixa, mas firme. Mas desejo que Alyosha, desculpe-me chamá-lo assim, desejo que Alexei Fyodorovich me diga agora, diante de meus dois amigos, se tenho razão ou não. Adivinho que você, Alyosha, meu caro irmão, porque o é, repetia ela com arrebatamento, agarrando-lhe a mão gelada com a sua ardente. Adivinho que sua decisão, sua aprovação me tranquilizarão, malgrado meus sofrimentos, porque após suas palavras acalmar-me-ei e resignar-me-ei, pressinto-o. Ignoro o que me vai pedir, disse Alyosha corando. Sei somente que a amo e que lhe desejo neste momento mais felicidade que a mim mesmo, mas nada entendo de tais negócios. Apressou-se ele a acrescentar, sem saber porquê. O essencial em tudo isto é a honra e o dever, e algo de mais alto, que ultrapassa talvez o próprio dever. Meu coração me dita esse sentimento irresistível e me arrasta. Em suma, minha decisão está tomada. Mesmo se ele desposar aquela criatura, a quem não poderei jamais perdoar, não o abandonarei, no entanto. Doravante, não o abandonarei jamais, disse ela, presa de uma exaltação mórbida. Bem entendido, não tenho a intenção de correr atrás dele, de impor-lhe minha presença, de importuná-lo. Oh, não. Irei para outra cidade, não importa onde, mas não deixarei de interessar-me por ele. Quando se sentir infeliz com a outra, e isto não tardará, que ele venha a mim, encontrará uma amiga, uma irmã apenas, de certo, e isto para toda a vida, uma irmã amorosa, que lhe terá sacrificado sua existência. Conseguirei, à força de perseverança, fazer-me afinal apreciar por ele, ser sua confidente, sem que ele venha a corar por isso, exclamou ela, como que enlouquecida. Serei seu Deus, a quem dirigirá ele suas preces. É o menos que ele me deve por ter me traído e por tudo quanto suportei ontem por causa dele. E ele verá que permanecerei eternamente fiel à palavra uma vez dada, malgrado suas infidelidades e sua traição. Serei apenas o meio, o instrumento de sua felicidade, por toda a sua vida, por toda a sua vida. Eis minha decisão. Ivan Fyodorovich aprova-me altamente. Sufocava. Talvez tivesse querido exprimir seu pensamento com mais dignidade, naturalidade, mas o fez com demasiada precipitação e sem rebuços. Havia em suas palavras muita exuberância juvenil. Refletiam elas a irritação da véspera, a necessidade de orgulhar-se. Ela mesma dava-se conta disso. De súbito, seu rosto ensombreceu-se, seu olhar tornou-se mau. Alyosha percebeu-o e a compaixão despertou nele. Seu irmão acrescentou algumas palavras. É, com efeito, a expressão de meu pensamento. Em qualquer uma outra, isto teria parecido excessivo e atormentado.
Outra não teria tido razão, mas você a tem. Não sei como motivar isto, mas vejo que você é completamente sincera, e por isso é que tem razão. Mas só por um instante? Ora, que é esse instante? É unicamente o ressentimento de ontem. Não pôde impedir-se de dizer com justeza a senhora Koklakova, malgrado seu desejo de não intervir. Sim, disse Ivan, com uma espécie de irritação e visivelmente vexado por ter sido interrompido. É isto. Numa outra, esse instante não seria senão uma impressão passageira, mas com o caráter de Katarina Ivanovna durará isto toda a sua vida. O que para outras não seria senão uma promessa no ar, será para ela um dever eterno, penoso, sombrio talvez, mas incessante, e ela se repastará com o sentimento desse dever cumprido. Sua Excelência, Katarina Ivanovna, consumir-se-á agora numa dolorosa contemplação de seus sentimentos heróicos e de seu pesar. Mas com o tempo esse sofrimento se acalmará, viverá você na doce contemplação de um desígnio firme e altivo, realizado de uma vez por todas, desesperado na verdade, mas que você logrou vencer. Esse estado de espírito lhe proporcionará, por fim, a satisfação mais completa e a reconciliará com tudo o mais. Exprimira-se com uma espécie de rancor, visivelmente intencional e sem procurar dissimular sua intenção irônica. Oh, Deus, quanto tudo isso é falso! Exclamou de novo a senhora Koklakova. Alexei Fyodorovitch, fale. Tarda-me conhecer sua opinião, disse Katarina Ivanovna, que se pôs a derramar lágrimas. Alyosha levantou-se. Não é nada, não é nada, prosseguiu ela chorando. É o nervoso, a insônia, mas com amigos como seu irmão e você, sinto-me fortificada, porque sei que vocês não me abandonarão nunca. Infelizmente, deverei talvez partir amanhã para Moscou, deixá-la por muito tempo. Essa viagem é indispensável, declarou Ivan Fyodorovitch. Amanhã? Para Moscou? Exclamou Katarina Ivanovna, de rosto crispado. Meu Deus, que felicidade! Continuou ela, com uma voz de súbito mudada, contendo suas lágrimas, de que não restou mais nenhum traço. Essa mudança súbita, que impressionou fortemente Alyosha, foi de fato repentina. A infeliz moça, ofendida, chorosa, de coração dilacerado, deu lugar de repente a uma mulher perfeitamente senhora de si mesma e, além do mais, satisfeita como após uma alegria inesperada. Não é sua partida que me alegra, de certo, retificou ela com um encantador sorriso de uma dama da sociedade. Um amigo como você não pode crer nisso. Sinto-me, pelo contrário, muito infeliz com sua partida. Avançou para Ivan Fyodorovitch e, agarrando-lhe as mãos, apertou-as com calor. Mas o que me rejubila é que possa você agora expor em Moscou à minha tia e à Agáfia minha situação em todo o seu horror, francamente com a Agáfia, mas poupando minha tia querida, como é você capaz de fazê-lo. Não pode você imaginar quanto me senti infeliz ontem e esta manhã, perguntando a mim mesma como escrever a elas essa terrível carta. Porque não se pode exprimir isso por escrito. Agora ser-me-á fácil escrever-lhes, porque estará você em pessoa em casa delas para explicar tudo. Oh, como sou feliz! Mas por isto somente, repito-lhe, você me é indispensável, certamente. Corro a escrever essa carta, concluiu ela, dando um passo para sair do salão. E Alyosha? E a opinião de Alexei Fyodorovitch, que você desejava tão vivamente conhecer? Exclamou a senhora Koklakova, com uma entonação sarcástica e irritada. Não o esqueci, disse Katarina Ivanovna, parando. Mas por que se mostra a senhora de tão má vontade para comigo neste momento, Katarina Ospovna? Proferiu ela, num tom amargo de censura. Confirmo o que disse. Tenho necessidade de saber sua opinião. E bem mais ainda sua decisão. Será uma lei para mim, tanta sede tenho de suas palavras, Alexei Fyodorovitch. Mas que tem? Jamais pensei, não posso imaginar isso, disse Alyosha com ar aflito. O quê? Ele parte para Moscou, testemunha-lhe a senhorita sua alegria, fê-lo de propósito.
Em seguida, explica que não é sua partida que a rejubila, que a lamenta, pelo contrário, que perde um amigo, mas aí também representava de propósito, como no teatro, numa comédia. No teatro? Como? Que diz você? Exclamou Katarina Ivanovna, estupefata. Corou, franziu o senho. Por mais que afirme lamentar o amigo que parte, declara-lhe redondamente que sua partida é uma felicidade. Proferiu Alyosha ofegante. Mantinha-se de pé, perto da mesa. Que quer dizer? Não compreendo. Eu mesmo não sei. É como uma iluminação repentina. Sei que faço mal em dizer-lhe, mas falarei ainda assim. Prosseguiu ele com uma voz trêmula, entrecortada. A senhorita talvez nunca tenha amado Dmitri. Ele tampouco, sem dúvida, a ama absolutamente. Desde o começo, estima, eis tudo. Na verdade, não sei como tenho a audácia, mas é bem preciso que alguém diga a verdade, pois que ninguém aqui ousa fazê-lo. Que verdade? Perguntou Katarina Ivanovna com exaltação. Eila, balbuciou Alyosha, tomando sua decisão como se precipitasse no vácuo. Mande chamar Dmitri. Eu o encontrarei. Que ele venha aqui pegar sua mão e a de meu irmão Ivan para uni-los. Porque a senhorita faz Ivan sofrer somente porque o ama, e seu amor por Dmitri é uma dolorosa mentira, da qual procura a senhorita persuadir-se. Alyosha calou-se bruscamente. Você é um pobre de espírito, replicou Katarina Ivanovna, pálida, de lábios crispados. Ivan Fyodorovitch levantou-se, de chapéu na mão. Tu te enganaste, meu bom Alyosha, disse ele com uma expressão que seu irmão jamais lhe vira, uma expressão de sinceridade juvenil, de irresistível franqueza. Katarina Ivanovna jamais amou a mim. Conhecia desde muito tempo meu amor por ela, se bem que nunca lhe houvesse revelado, mas não correspondia a ele. Não fui tampouco seu amigo em momento algum. Seu orgulho não tinha necessidade de minha amizade. Mantinha-me perto dela para se vingar em mim das ofensas contínuas que lhe infligia Dmitri desde o primeiro encontro deles, porque este ficou em seu coração como uma ofensa. Meu papel consistiu em ouvir falar de seu amor por ele. Parto, afinal. Mas fique sabendo, Katarina Ivanovna, que você não ama, na realidade, senão a ele. E isto na proporção de suas ofensas. Eis o que a dilacera. Ama-o tal como ele é, com suas faltas para com você. Se ele se emendasse, você o abandonaria logo e deixaria de amá-lo. Mas ele lhe é necessário para você contemplar nele sua fidelidade heróica e censurar-lhe sua traição. Tudo isso por orgulho. Você sente-se humilhada e rebaixada, mas seu orgulho é a causa disso. Sou demasiado jovem, a amava-a demais. Sei que não deveria ter-lhe falado assim, que teria sido mais digno de minha parte deixá-la simplesmente. Teria sido menos magoante para você. Mas parto para longe e não voltarei mais. É para sempre. Não quero respirar este ar de exaltação. Aliás, não tenho mais nada a dizer, é tudo. Adeus, Katarina Ivanovna. Não fique zangada comigo, porque estou sendo 100 vezes mais castigado que você. Castigado pelo simples fato de que jamais tornarei a vê-la. Adeus. Não quero pegar sua mão. Você me fez sofrer demasiado conscientemente para que eu possa perdoar nesta hora. Mais tarde, talvez, mas agora não quero sua mão. Den Dank, Dame Begerish Nietzsche. Tradução. Pouco me importa, senhora, o vosso agradecimento. Schiller. Acrescentou ele com um sorriso constrangido, provando assim que conhecia Schiller, a ponto de sabê-lo de cor, o que Alyosha ter-se-ia recusado a acreditar antes. Saiu sem mesmo cumprimentar a dona da casa. Alyosha juntou as mãos. Ivan! Gritou-lhe transtornado. Volta, Ivan! Não agora! Não voltará ele por coisa alguma do mundo! Exclamou com um pressentimento amargo. Mas a culpa é minha. Fui eu que comecei. Ivan falou com cólera, injustamente. É preciso que ele volte! Exclamava Alyosha, como fora de si. Katarina Ivanovna passou para outra peça. Você não tem nada a censurar-se. Sua conduta é a de um anjo.
murmurou para o triste Alyosha a senhora Koklakova, entusiasmada. Farei todo o possível para impedir que Ivan Fyodorovich parta. A alegria iluminava seu rosto para a grande mortificação de Alyosha, mas Katarina Ivanovna reapareceu de súbito. Tinha na mão 2 cédulas de 100 rublos. Tenho um grande obséquio a pedir-lhe, Alexei Fyodorovich. Começou ela com uma voz calma e igual, como se nada se tivesse passado. Há cerca de uma semana, Dmitri Fyodorovich deixou-se levar a praticar uma ação injusta e escandalosa. Há aqui um cabaré mal afamado, onde encontrou aquele oficial reformado, aquele capitão que seu pai empregava em certos negócios. Irritado contra aquele capitão por um motivo qualquer, Dmitri Fyodorovich agarrou-o pela barba e arrastou-o naquela posição humilhante até a rua, onde continuou ele ainda por muito tempo. Dizem que o filho dele, jovem escolar, corria a seu lado, soluçando diante daquele espetáculo, pedia por seu pai e rogava aos passantes que o defendessem, mas todo mundo ria. Desculpe-me, Alexei Fyodorovich, não posso lembrar-me sem indignação desse ato vergonhoso, de que somente Dmitri Fyodorovich é capaz, presa da cólera, e de suas paixões. Não posso contá-lo, isto me faz mal. Embaraço-me. Tomei informações a respeito daquele infeliz e soube que ele é muito pobre. Chama-se Isnie Giriov. Tornou-se culpado de uma falta em seu serviço, deram-lhe baixa, não posso fornecer detalhes, e agora, com sua desgraçada família, as crianças doentes, a mulher louca, parece, caiu em profunda miséria. Mora na cidade desde muito tempo, era copista em alguma parte, mas neste momento não ganha nada. Lancei os olhos em você. Isto é, pensei... confundo-me. Queria pedir-lhe, meu caro Alexei Fyodorovich, que fosse à casa dele, sob um pretexto qualquer, e delicadamente, prudentemente, como só você é capaz, Alyosha corou, entregar-lhe este socorro, estes 200 rublos. Ele os aceitará de certo. Isto é, persuada-o a aceitá-los. Veja você... Não é uma indenização, para evitar que ele apresente queixa, porque queria fazê-lo, ao que parece, mas simplesmente uma marca de simpatia, o desejo de ir em seu auxílio, em meu nome, como noiva de Dmitri Fyodorovich, e não no dele. Eu mesmo teria ido, mas você sair-se-á melhor do que eu. Ele mora na Rua do Lago, na casa da senhora Kalmikova. Pelo amor de Deus, Alexei Fyodorovich, faça isto agora. Estou um pouco fatigada. Adeus. Desapareceu tão rapidamente por trás da porta que Alyosha não teve tempo de dizer uma palavra. Teria querido pedir perdão, acusar-se, dizer qualquer coisa, afinal, porque seu coração transbordava e não podia ele decidir-se a afastar-se assim. Mas a senhora Koklakova pegou-o pelo braço e levou-o. No vestíbulo, fê-lo parar como ainda há pouco. Ela é orgulhosa, luta consigo mesma, mas é uma natureza boa, encantadora, generosa, murmurou ela a meia voz. Como gosto dela, por momentos, e quando me sinto de novo contente. Meu caro Alexei Fyodorovich, sabe que nós todas, suas 2 tias, eu e até mesmo Lisa, não temos senão um desejo, desde um mês. Suplicamo-lhe que abandone o seu favorito Dmitri Fyodorovich, que não a ama absolutamente, e case com Ivan, esse excelente rapaz, tão instruído e de quem ela é o ídolo. Urdimos uma verdadeira conspiração, e é esta talvez a única razão que me retém ainda aqui. Ela, porém, chorou? Sente-se de novo ofendida? Exclamou Alyosha. Não creia nas lágrimas de uma mulher, Alexei Fyodorovich. Sou sempre contra as mulheres, neste caso, e do lado dos homens. Mamãe, a senhora o estraga e o perde, repercutiu a voz agudinha de Lisa por trás da porta. Não, sou eu que sou causa de tudo. Sou muito culpado, repetiu Alyosha, inconsolável, experimentando uma vergonha dolorosa com aquela sua saída, o rosto oculto nas mãos. Pelo contrário, você agiu como um anjo, como um anjo. Estou pronta a repeti-lo 1000 vezes. Mamãe, em que agiu ele como um anjo? Perguntou de novo Lisa.
Imaginei, não sei porquê, prosseguiu Alyosha, como se não ouvisse Lisa, que ela amava Ivan e larguei aquela tolice. Que irá acontecer? De que se trata? Indagou Lisa. Mamãe, quer matar-me? Interrogo-a e a senhora não me responde. Naquele momento, acorreu a arrumadeira. Katarina Ivanovna está passando mal. Chora. Está com um ataque de nervos. Que há? Gritou Lisa com a voz alarmada. Mamãe, sou eu que vou ter um ataque. Lisa, pelo amor de Deus, não grites. Tu me matas. Na tua idade não podes saber de tudo como as pessoas grandes. Quando eu voltar, contar-te-ei o que puderes saber. Oh, meu Deus, corro até lá. Um ataque é bom sinal, Alexei Fyodorovich. É excelente que tenha ela um ataque. Em semelhantes casos, estou sempre contra as mulheres, seus ataques e suas lágrimas. Yulia, corre a dizer que já vou. Se Ivan Fyodorovich partiu daquela maneira, a culpa é dela. Mas ele não partirá. Lisa, pelo amor de Deus, não grites. Ah, não és tu quem grita, sou eu. Perdoa tua mãe. Mas estou entusiasmada, arrebatada. Notou, Alexei Fyodorovich, como seu irmão partiu com um ar viril ainda há pouco? Disse-lhe o que tinha de dizer-lhe e partiu. Dizia a mim mesma, ele é tão culto, um universitário, e de repente, tal calor, uma franqueza juvenil, inexperiência, e tudo isso é tão gentil, absolutamente como você. E aquele verso alemão que ele citou, afinal, como você, mas vou correndo, Alexei Fyodorovich. Despache-se a cumprir a sua missão e volte bem depressa. Lisa, não tens necessidade de nada? Pelo amor de Deus, não retenhas Alexei Fyodorovich. Ele vai voltar para ti. A senhora Koklakova foi-se embora, afinal. Alyosha, antes de sair, quis abrir a porta de Lisa. Por coisa alguma do mundo, exclamou Lisa. Não quero vê-lo, Alexei Fyodorovich. Fale-me através da porta. Como foi que virou um anjo? É tudo quanto desejo saber? Com minha tremenda estupidez, Lisa. Ah, Deus. Não parta assim, exclamou ela. Lisa, tenho um pesar muito sério. Volto imediatamente, mas tenho um enorme pesar. Saiu correndo. 6. O tumulto na isba. Tinha Alyosha, na verdade, um pesar sério, como raramente experimentara até então. Interviera e cometera uma rata, e num caso de sentimento ainda por cima. Mas que é que compreendo disso? Que posso eu conhecer dessas coisas? Ah, a vergonha não é nada. A vergonha é um castigo merecido. A desgraça é que serei certamente a causa de novas calamidades. E dizer que o Starets me enviou para reconciliar e unir, é assim que se une? Lembrou-se então de como tinha unido as mãos e a vergonha reapossou-se dele. Muito embora tenha agido de boa fé, será preciso ser mais inteligente no futuro, concluiu ele, e nem mesmo sorriu de sua conclusão. O encargo de Katarina Ivanovna conduzia-o à Rua do Lago, e seu irmão morava precisamente daquele lado, numa ruela vizinha. Decidiu Alyosha passar primeiro em casa dele, de qualquer forma, pressentindo que não o encontraria em casa. Suspeitava de que Dmitri quisesse talvez esconder-se dele agora, mas era preciso descobri-lo a qualquer preço. O tempo passava. A ideia do Starets moribundo não o deixava um minuto desde sua partida do mosteiro. Na narrativa de Katarina Ivanovna figurava uma circunstância que o interessava bastante, igualmente. Quando a moça falara do pequeno escolar, filho do capitão, que corria soluçando ao lado de seu pai, viera subitamente a Alyosha a ideia de que deveria ser ele o mesmo que lhe mordera o dedo, quando lhe perguntou em que o ofendera. Agora estava Alyosha quase certo, sem saber ainda por quê. Essas preocupações secundárias desviaram sua atenção. Resolveu não mais pensar no mal que acabava de fazer, não se atormentar pelo arrependimento, mas agir. Aconteceria lá o que acontecesse. Essa ideia restituiu-lhe toda a coragem. Ao entrar no beco onde morava Dmitri, teve fome e tirou de seu bolso o pãozinho que tomara em casa de seu pai. Comeu-o enquanto caminhava, e isto reconfortou-o. Dmitri não estava em casa.
Os donos da casinha, um velho carpinteiro, sua mulher e seu filho, olharam Alyosha com ar suspeitoso. Há 3 dias que ele não passa a noite aqui. Partiu, talvez, para algum lugar, respondeu o velho às suas perguntas. Alyosha compreendeu que ele se conformava com instruções recebidas. Quando perguntou se Dmitri não estava em casa de Grunschenka, ou de novo oculto em casa de Fomá, Alyosha falava assim abertamente de propósito, todos o olharam com ar receoso. Gostam dele, pois estão de seu lado, pensou ele. Está bem. Por fim, descobriu na Rua do Lago a casa da mãe Kalmikova, em mau estado e arriada, com 3 janelas para a rua, um pátio sujo, no meio do qual se achava uma vaca. Entrava-se pelo pátio para o vestíbulo. À esquerda vivia a velha proprietária, com sua filha igualmente idosa, sendo surdas as duas, ao que parece. À pergunta várias vezes repetida para saber onde morava o capitão, uma delas, compreendendo por fim que perguntavam pelos inquilinos, apontou-lhe com o dedo, do outro lado do vestíbulo, a porta que dava para a mais bela peça de Isbá. O apartamento do capitão consistia, com efeito, apenas dessa peça. Alyosha pusera a mão na maçaneta para abrir a porta, quando o impressionou o silêncio completo que reinava no interior. Sabia, no entanto, de acordo com a narrativa de Katarina Ivanovna, que o capitão tinha família. Dormem todos, ou então me ouviram chegar e esperam que eu abra. Será melhor bater antes. Bateu. Ouviu-se uma resposta, mas não imediatamente, talvez ao fim de 10 segundos. Quem é? Gritou uma voz grossa e irritada. Alyosha abriu então e transpôs o limiar. Encontrava-se numa sala bastante espaçosa, mas extremamente atravancada de gente e de toda espécie de objetos caseiros. À esquerda havia uma grande estufa russa. Da estufa à janela da esquerda, uma corda estendida através de todo o quarto suportava diversos trapos. De cada lado se encontrava um leito com cobertas tricotadas. Sobre um deles, o da esquerda, 4 travesseiros empilhados, uns menores que os outros. Sobre o leito da direita só se via um, muito pequeno. Mais longe, no ângulo da frente, havia um espaço reservado, separado por uma cortina ou um lençol, fixado a uma corda estendida de través no ângulo. Por trás aparecia um leito improvisado sobre um banco e uma cadeira colocada junto. Uma simples mesa de mujique quadrada de madeira estava instalada perto da janela do meio. As 3 janelas, de vidraças cobertas de mofo esverdeado que as empanava, estavam hermeticamente fechadas, de modo que se sufocava na peça semi-escura. Em cima da mesa, uma estufa com um resto de ovos sobre o prato, uma fatia de pão já mordida, um meio litro de aguardente quase vazio de seu conteúdo. Perto do leito da esquerda estava sentada numa cadeira uma mulher, tendo um ar senhoril, com um vestido de chita da Índia. Demasiado magra e de rosto amarelo, suas faces cavadas atestavam ao primeiro lance de olhos seu estado doentio. Mas o que impressionou sobretudo Alyosha foi o olhar da pobre senhora, olhar ao mesmo tempo interrogador e arrogante. Enquanto Alyosha se explicava com o dono da casa, seus grandes olhos castanhos iam de um para outro, com tanta curiosidade quanta arrogância. Ao lado dela, perto da janela da esquerda, mantinha-se de pé uma moça de rosto pouco simpático, de cabelos ruivos e ralos, vestida pobremente, embora muito limpa. Olhou desdenhosamente para Alyosha quando este entrou. À direita, igualmente perto do leito, estava sentada uma pessoa do sexo feminino, uma pobre criatura ainda jovem, de uns 20 anos, mas corcunda e aleijada, de pés secos, como explicaram depois a Alyosha. Viam-se suas muletas a um canto, entre o leito e a parede. Os magníficos olhos da pobre moça fitavam Alyosha com doçura.
Sentada à mesa e acabando a omelete, via-se uma personagem de 45 anos, de pequena estatura, magra, de constituição débil, cuja barba arruivada e rala assemelhava-se bastante a um esfregão de tilha desfiado. Esta comparação e, sobretudo, a palavra esfregão surgiram ao primeiro lance de vista no espírito de Alyosha, lembrou-se ele mais tarde. Fora ele, evidentemente, quem respondera de dentro, porque não havia outro homem no quarto. Quando Alyosha entrou, levantou-se bruscamente, limpou a boca com um guardanapo esburacado e apressou-se em ir-lhe ao encontro. Um monge que pede esmolas para seu mosteiro encontrou a quem se dirigir, proferiu a moça que se mantinha no ângulo da esquerda. O indivíduo que correra ao encontro de Alyosha girou nos calcanhares e respondeu-lhe num tom entrecortado. Não, Varvara Nikolaevna, não é isto. Você não adivinhou? Permita-me que lhe pergunte, disse, voltando-se para Alyosha. O que o levou a visitar este antro? Alyosha observou-o atentamente. Via aquele homem pela primeira vez. Havia nele algo de áspero, de apressado, de irritado. Tinha certamente bebido, mas não estava bêbado. Seu rosto refletia uma caracterizada impudência e, ao mesmo tempo, coisa estranha, uma covardia visível. Assemelhava-se a um homem muito tempo submetido e sofredor, mas que de repente sentisse ímpetos de reerguer-se e de manifestar-se. Ou, melhor ainda, um homem que ardia do desejo de bater na gente, mas temendo nossos golpes. Nas suas palavras e na entonação de sua voz, bastante penetrante, distinguia-se uma espécie de humor esquisito, ora mau, ora tímido, intermitente e de tom desigual. Falara do antro, como a tremer, com os olhos arregalados e mantendo-se tão perto de Alyosha, que este deu maquinalmente um passo para trás. A personagem trazia um paletó de ganga escuro, em muito mau estado, remendado, manchado. Suas calças, muito claras, como não se usam mais desde muito tempo, eram de quadrados de um pano muito ralo, esfiapadas embaixo, e subiam-lhe nas pernas a ponto de dar-lhe o ar de um menino que cresceu demais. Eu sou Alexei Karamazov, respondeu Alyosha. Sei bem, replicou o outro, dando a entender que lhe conhecia a identidade. E eu sou o capitão Snegiryov. Mas importa saber o que o traz. Vim por vir. De fato, queria dizer-lhe uma palavra em meu nome, se o permite. Neste caso, eis uma cadeira. Queira sentar-se. É nas velhas comédias que diziam queira sentar-se. Com um gesto pronto, o capitão agarrou uma cadeira livre, uma simples cadeira de mujique, de madeira, que colocou quase no meio do quarto. Tomou outra igual para si e sentou-se diante de Alyosha, de novo tão perto que seus joelhos quase se tocavam. Nikolai Ilyich Snegiryov, ex-capitão da infantaria russa, envelhecido pelos seus vícios, mas apesar de tudo, capitão. Deveria antes dizer, capitão Slovoyersov, e não Snegiryov, pois na segunda metade de minha vida comecei a empregar a letra S. Esta letra S aprende-se na abjeção. Nota: abjeção. Refere-se ao costume que havia na época de a gente pobre acrescentar um S ao fim das palavras, como deferência às pessoas importantes. Fim da nota. É assim mesmo, disse Alyosha sorrindo. Somente aprende-se sem querer ou de propósito? Deus o vê involuntariamente. Nunca tinha dito, passei toda a minha vida sem dizê-la, e de repente comecei a empregar o S. Faça assim por força maior. Vejo que o senhor se interessa pelos problemas contemporâneos, mas que pôde infundir-lhe tanta curiosidade, pois vive em um meio impossível para receber-se alguém. Vim justamente por causa disso. Disso o quê? Interrompeu o capitão impaciente. A propósito de seu encontro com meu irmão, Dmitri Fyodorovich, replicou Alyosha, constrangido. Que encontro? Não será o mesmo, isto é, a respeito do esfregão de tilha? Avançou de tal maneira desta vez que seus joelhos bateram nos de Alyosha. Seus lábios cerrados formavam uma linha estreita. Que esfregão de tilha? Murmurou Alyosha.
É para se queixar de mim, papai, que ele veio. Ressoou uma voz por trás da cortina, uma voz já conhecida de Alyosha, a do menino de ainda há pouco. Eu mordi o dedo dele hoje. A cortina afastou-se e Alyosha avistou seu recente inimigo, no canto, sob os ícones, sobre um leito formado por um banco e uma cadeira. O menino estava deitado, coberto por seu pequeno sobretudo e por um velho cobertor acolchoado. Era visível que estava doente e com febre, a julgar por seus olhos ardentes. Intrépido, olhava para Alyosha com o ar de dizer, aqui em casa nada me podes fazer. Como? Que dedo mordeu ele? Sobressaltou-se o capitão. Foi o seu? Sim, o meu. Ainda há pouco, batia-se a pedradas na rua com seus camaradas. Eram 6 contra ele. Aproximei-me, atirou-me ele uma. Depois, outra, à cabeça. Perguntei-lhe o que tinha feito eu. De súbito avançou e me mordeu cruelmente o dedo. Ignoro o porquê. Vou açoitá-lo! Exclamou o capitão, que saltou da cadeira. Mas não me estou queixando, contava somente. Não quero que o açoite. Aliás, creio que está doente. E pensava o senhor que eu ia fazer isso? Que eu ia agarrar Iliutka e açoitá-lo diante do senhor para sua inteira satisfação? Quer isso imediatamente? Proferiu o capitão, voltando-se para Alyosha com um gesto ameaçador, como se quisesse lançar-se sobre ele. Lamento o seu dedo, senhor, mas não quererá que antes de açoitar Iliutka corte meus 4 dedos diante do senhor com esta faca para a sua justa satisfação? Penso que 4 dedos lhe bastarão. O senhor não reclamará o 5º para aplacar sua sede de vingança. Parou de súbito como sufocado. Cada traço de seu rosto se agitava e se contraía, seu olhar era dos mais provocantes. Estava como que enlouquecido. Agora compreendi tudo, disse Alyosha, num tom doce e triste, sem se levantar. De modo que tem o senhor um bom filho, que ama seu pai e lançou-se sobre mim por ser eu o irmão do ofensor do senhor. Compreendo agora, repetiu pensativo. Mas meu irmão Dmitri lamenta seu ato, eu o sei, e se puder vir à sua casa, ou, ainda melhor, encontrá-lo no mesmo lugar, pedir-lhe-á perdão diante de todo mundo, se o senhor o desejar. Quer dizer que puxou minha barba e pede desculpas. Arranjou assim tudo? Deu satisfação, não é? Oh, não. Pelo contrário, fará tudo quanto lhe agradar e como lhe agradar. De modo que se eu rogasse à Sua Alteza Sereníssima que se ajoelhasse diante de mim, naquele mesmo cabaré, o cabaré à capital, como o chamam, ou na praça, ele o faria? Sim, ele se poria de joelhos. O senhor transpassou-me, comoveu-me até as lágrimas. Estou demasiado inclinado a sentir a generosidade de seu irmão. Permita-me que lhe apresente minha família, minhas 2 filhas e meu filho, minha ninhada. Se eu morrer, quem os amará? E enquanto eu viver, quem me amará com todos os meus defeitos, senão eles? O Senhor Deus fez bem as coisas para cada homem de minha espécie, porque mesmo um homem de minha qualidade deve ser amado por um ser qualquer. Ah, é perfeitamente verdadeiro, exclamou Alyosha. Basta de palhaçadas. O senhor nos mete a ridículo diante do primeiro imbecil que aparece, exclamou de repente a moça que se conservava perto da janela, dirigindo-se a seu pai com a fisionomia cheia de desprezo. Espere um pouco, Varvara Nikolaevna. Permita-me continue minha ideia, gritou-lhe seu pai num tom imperioso, enquanto a olhava aprovativamente. É esse o seu caráter, disse ele, voltando-se para Alyosha. E na natureza inteira nada queria abençoar. O sujeito aqui deveria ser feminino. Ela nada queria abençoar. E agora, permita-me que lhe apresente minha esposa, Arina Pietrovna, dama imponente de 43 anos. Anda, mas muito pouco. É de baixa condição. Arina Pietrovna, componha seu semblante para que eu lhe apresente a Alexei Fyodorovitch Karamazov. Levante-se, Alexei Fyodorovitch. Pegou-o pelo braço e com uma força de que não o teriam julgado capaz, ergueu-o. Apresentam-no a uma dama. É preciso que se levante.
Não foi este Karamazov, Mamenka, que... mas seu irmão, reluzente de virtudes pacíficas. Permita-me, Arina Pietrovna, permita, Mamenka, que lhe beije em primeiro lugar a mão. Beijou a mão de sua mulher com respeito, com ternura mesmo. A moça, perto da janela, voltava as costas àquela cena com indignação. O rosto arrogante e interrogativo da mãe exprimiu de súbito grande afabilidade. — Bom dia. Sente-se, senhor Chernomazov, proferiu ela. Nota. Chernomazov. Nome forjado, composto de Cherno, preto, e Mazat, pintar, sujar. Literalmente, aquele que pinta ou suja de preto. Deturpação intencional de Karamazov. Fim da nota. Karamazov, Mamenka, Karamazov. Somos de baixa condição, soprou ele de novo. Está bem, Karamazov, ou como seja, eu digo sempre Chernomazov. Sente-se. Por que ele o levantou? Uma dama sem pés, diz ele. Tenho pés, sim, mas estão inchados como cântaros, e eu estou ressequida. Outrora era eu de uma grossura, e agora dir-se-ia que engoli uma agulha. Somos de baixa condição, de bem baixa, repetiu o capitão. Batiuca! Ah, Batiuca! Exclamou de repente a corcunda, que ficara até então silenciosa e que cobriu bruscamente os olhos com seu lenço. Palhaço! Gritou a moça que estava perto da janela. Veja o que se passa em nossa casa. E a mãe estendeu os braços apontando às filhas. É como se nuvens passam, e nossa música recomeça. Outrora, quando éramos militares, vinham ver-nos muitos visitantes semelhantes. Não faço comparação, meu senhor. É preciso gostar de todos. A mulher do diácono vem por vezes e diz, Alexander Alexandrovich é um homem de alma excelente, mas Nastácia Pietrovna é uma endemoniada. Pois bem, respondo-lhe eu, isto depende de quem se ama, ao passo que tu não passas de uma trouxinha, mas fedorenta. Tu, diz-me ela, só mereces que te tratem com rigor. Ah, negra, a quem vens tu dar lições? Eu, diz ela, deixo entrar o ar puro, e tu, o ar pestilento. Pergunta, respondo-lhe eu, aos senhores oficiais se o ar é pestilento em minha casa. Assim, isso me aflige tanto que, ainda há pouco, sentada como agora, acreditei ver entrar aquele general que chegou aqui pela Páscoa. Pois bem, digo-lhe eu, pode, excelência, uma dama nobre deixar entrar o ar de fora? Sim, responde ele, a senhora deveria abrir a porta ou o postigo, porque o ar não está puro em sua casa. E todos são iguais. Por que implicam com o ar de minha casa? Os mortos fedem muito mais. Eu não corrompo o ar de sua casa. Mandarei fazer sapatos e ir-me-ei embora. Meus filhos não queiram mal a sua mãe. Nikolai Ilyich, meu Batiuca, será que deixei de agradar-te? Porque só tenho Iliutica para me querer bem quando volta da escola. Ontem trouxe-me uma maçã. Perdoem a sua mãe, meus bons amigos. Perdoem a uma pobre abandonada. Que tem contra o ar de minha casa? A pobre demente desatou a soluçar. Suas lágrimas corriam. O capitão precipitou-se. Mamenka, querida Mamenka, basta. Não estás abandonada? Todos te amam e te adoram. Recomeçou a beijar-lhe as mãos e se pôs a acariciar-lhe o rosto. Com um guardanapo enxugou-lhe mesmo as lágrimas. Pareceu a Alyosha que havia até lágrimas nos olhos dele. Pois bem, viu o senhor? Entendeu? Voltou-se de súbito para ele, encolerizado, apontando com o dedo a pobre demente. Vejo e entendo, murmurou Alyosha. Papai, como podes com ele? Deixa-o, papai, gritou o menino, que se erguera do seu leito com um olhar ardente. Basta de palhaçadas, de recorrer às suas estúpidas manigâncias que nunca levam a nada, gritou de seu canto Varvara Nikolaevna, exasperada. Bateu mesmo com o pé no chão. Você tem totalmente razão, desta vez, de ficar encolerizada, Varvara Nikolaevna, e lhe darei imediatamente satisfação. Cubra-se, Alexei Fyodorovich. Toma o meu boné e vamos.
Tenho de falar-lhe seriamente, mas não aqui. Aquela jovem sentada é minha filha, Nina Nikolaevna. Esqueci-me de apresentar-lhe. Um anjo encarnado, que desceu entre os mortais, se é que o senhor poderia compreender isso. Está ele todo agitado, como se tivesse convulsões, continuou Varvara Nikolaevna, indignada. Essa que acaba de bater com o pé e de me chamar de palhaço é também um anjo encarnado. Deu-me o nome que me convém. Vamos, Alexei Fyodorovitch, é preciso acabar. E pegando Alyosha pelo braço, conduziu-o para fora. 7. E ao ar livre. O ar é puro, mas em meus aposentos não é verdadeiramente fresco, de modo algum. Caminhemos um pouco, senhor. Gostaria bem que se interessasse por mim. Eu mesmo tenho uma importante comunicação a fazer-lhe, declarou Alyosha. Somente não sei por onde começar. Como não adivinhar que o senhor precisa falar-me? Sem isto, jamais teria tido sua visita. Ou só teria vindo para queixar-se de meu rapaz. Ora, é inverossímil. A propósito de meu filho, não pude contar-lhe tudo lá dentro, mas agora descrever-lhe-ei a cena. Veja o senhor, o esfregão de tilha estava mais espesso há uma semana. É de minha barba que falo. Deram-lhe este apelido, sobretudo os escolares. E eis que seu irmão me arrastou pela barba, fez violências por causa de uma bagatela. Caí, arrastou-me pela praça, onde no momento os colegiais saíam, e entre eles, Ilyushka. Assim que ele me viu naquela posição, correu para mim. Batiuka, gritava ele. Batiuka. Agarrara-se a mim, abraça-me, quer libertar-me, grita para meu agressor, largue-o, é meu pai, perdoe-lhe. Com seus bracinhos agarrou meu agressor e beijou-lhe a mão, aquela mesma mão. Lembro-me de sua carinha naquele momento, não a esquecerei jamais. Juro-lhe, exclamou Alyosha, que meu irmão lhe exprimirá um arrependimento completo, da maneira mais sincera, até mesmo de joelhos naquela mesma praça. Obrigá-lo-ei a isso, senão deixará de ser meu irmão. Acha-se ainda em estado de projeto. Isto vem não dele, mas da nobreza de seu coração generoso. Deveria o senhor tê-lo dito? Não. Neste caso, permita-me que me refira ao espírito cavalheiresco e à nobreza de seu irmão, como oficial, porque os revelou então. Parou de puxar-me pela barba e largou-me. És um oficial, disse ele, e eu também. Se puderes encontrar para testemunha um homem decente, envia-mo, que te darei satisfação, se bem que sejas um tratante. Tais foram suas palavras. Um espírito verdadeiramente cavalheiresco. Afastamo-nos com Ilyushka, e aquela cena de família ficou gravada na sua memória para sempre. De que nos serve permanecer nobres? Aliás, julgue o senhor mesmo. Estava ainda há pouco em meus aposentos e que viu? 3 mulheres, das quais uma aleijada, fraca de espírito, a outra aleijada e corcunda. A terceira, válida, mas demasiado inteligente. É estudante, arde por voltar a Petersburgo, a fim de descobrir às margens do Nievá os direitos da mulher russa. Não falo de Ilyushka, só tem 9 anos, está inteiramente só, porque se eu morrer, que acontecerá ao meu lar? Pergunto-lhe eu. Nessas condições, se eu o provocar a duelo e ele me matar, que acontecerá então? Que se tornarão eles todos? Será ainda pior se ele não me matar, mas me estropiar apenas. Ficarei incapaz de trabalhar, mas será preciso comer. Quem me nutrirá então, bem como a eles todos? Ou então mandarei Ilyushka todos os dias pedir esmola em lugar de ir à escola. Eis o que significa para mim uma provação a duelo. É um absurdo e nada mais. Ele lhe pedirá perdão, lançar-se-á a seus pés bem no meio da praça, exclamou de novo Alyosha, de olhar aceso. Tinha pensado em citá-lo perante o juiz, continuou o capitão. Mas abra nosso código. Posso esperar receber uma justa satisfação de meu ofensor? E eis que a Agrafiena Alexandrovna me manda chamar e me ameaça. Nem penses nisso. Se o citares, arranjar-me-ei para fazer constar publicamente que ele te bateu por causa de tua maroteira, e então será a ti que processarão. Ora, só Deus sabe quem é o autor dessa maroteira e sob as ordens de quem eu agi como comparsa.
Não foi mesmo de acordo com as instruções dela e de Fyodor Pavlovitch? Além do mais, acrescentou ela, despedir-te-ei para sempre e não ganharás nada mais a meu serviço. Direi também ao meu comerciante, é assim que ela chama o seu velho, de modo que ele também te despedirá. E digo a mim mesmo, se esse comerciante me despede também, como poderei ganhar minha vida? Porque não me restam senão esses dois, visto como seu pai, Fyodor Pavlovitch, não só retirou de mim sua confiança, por um outro motivo, mas ele próprio, munido de meus recibos, quer processar-me. Por essas razões, mantive-me quieto, e o senhor viu o meu antro. E agora, diga-me, Ilyushka feriu-o muito, mordendo-o? Não podia entrar em detalhes na presença dele. Sim, bastante mal. Ele estava muito irritado. Vingou em mim a ofensa que fizeram ao senhor, pelo fato de ser eu, um Karamazov. Compreendo-o agora. Mas se o senhor o tivesse visto bater-se a pedradas com seus colegas, é muito perigoso, podem matá-lo. Os meninos são estúpidos, uma pedra pode facilmente rachar a cabeça. Sim, ele recebeu uma, mas não na cabeça, no peito, acima do coração. Tem uma equimose. Voltou para casa chorando, gemendo, e lá está, doente. E sabe que é ele o primeiro a atacar os outros? Tornou-se mal por causa do senhor. Seus colegas contam que ele há pouco deu uma canivetada nas costelas do menino Krasotkin. Sei também disso. É perigoso. O pai era funcionário aqui e isto pode atrair complicações. Eu aconselharia, continuou Alyosha com calor, que não o enviasse à escola durante algum tempo até que ele se acalme e que sua cólera passe. A cólera, concordou o capitão. É bem isto. Uma grande cólera numa pequena criatura. O senhor não sabe de tudo. Permita-me que lhe explique com detalhes. Depois do acontecido, os colegiais começaram a inferná-lo, chamando-o de esfregão de tilha. Essa idade é impiedosa. Tomados separadamente, são uns anjos. Mas todos juntos são implacáveis, sobretudo na escola. Perseguiam-no, e um nobre sentimento despertou-se em Ilyushka. Um menino comum, fraco como ele, ter-se-ia resignado. Teria tido vergonha de seu pai, mas ele se ergueu contra todos em favor de seu pai, da verdade e da justiça. Porque o que ele tem sofrido desde que beijou a mão de seu irmão, gritando-lhe, perdoe a papai, só Deus e eu sabemos. E assim nossos filhos, não os dos senhores, os nossos, os filhos dos mendigos desprezados, mas nobres, aprendem a conhecer a verdade desde a idade de 9 anos. Como os ricos a aprenderiam? Não penetram jamais nessas profundezas, ao passo que Ilyushka percorreu toda a verdade naquele minuto na praça, beijando aquela mão. Aquela verdade penetrou nele e magoou para sempre. Proferiu apaixonadamente o capitão com o ar desvairado, batendo sua mão esquerda com o punho direito, como se quisesse mostrar materialmente a contusão feita em Ilyushka pela verdade. Naquele dia teve ele febre, delirou a noite inteira. Durante todo o dia, falou-me pouco, ficou mesmo silencioso. Notei que ele me observava de seu canto, fingindo aprender suas lições, mas não eram as lições que o preocupavam. No dia seguinte, embriaguei-me de pesar. A gente é fraca e esqueci muitas coisas. A mamãe também se pôs a chorar, então, de dor. Amo-a muito. Embriaguei-me com meus últimos níqueis. Não me despreze, senhor. Na Rússia, os piores ébrios são as pessoas melhores e reciprocamente. Estava deitado e não pensava em Ilyushka. Mas naquele mesmo dia, os garotos divertiram-se à custa dele, desde a manhã. Psiu, esfregão de tilha, gritavam-lhe. Arrastaram teu pai pela sua barba em forma de esfregão para fora do cabaré. Tu corrias ao lado dele pedindo misericórdia. Era no dia seguinte. Voltou da escola pálido e desfeito. Que tens? Perguntei-lhe. Calou-se. Era impossível conversar em casa. Sua mãe e suas irmãs ter-se-iam metido imediatamente. As moças tinham ficado cientes do caso desde o primeiro dia. Varvara Nikolaevna já começava a resmungar. Palhaço, bobo, será possível que nada saiba fazer que seja sensato?
É verdade, digo eu, Varvara Nikolaevna. Poderemos fazer algo que seja sensato? Saí-me assim desta vez. À noite saí a passear com o Petis. É preciso dizer-lhe que todas as noites, já antes, vínhamos passear por este mesmo caminho, até aquela enorme pedra isolada, lá embaixo, perto da Sebe, onde começam os pastos comunais. Um lugar deserto e encantador. Caminhávamos de mãos dadas, como de costume. Uma mãozinha bem pequena, de dedos delgados, gelados, porque ele sofre do peito. Papotka, diz ele, Papotka. Que há? Pergunto-lhe. Via seus olhos cintilarem. Como te tratou ele, papai? Que fazer, Ilyushka? Não faças as pazes com ele, Papotka. De modo nenhum. Os alunos dizem que ele te deu 10 rublos por isso. Não, meu pequeno, por coisa alguma do mundo aceitaria dinheiro dele agora. Ele se pôs a tremer, agarrou minha mão nas suas, beijou-a. Papotka, provoca-o a um duelo. Na escola eles me infernam dizendo que és um covarde, que não te baterás, mas que aceitarás dele 10 rublos. Não posso provocá-lo a duelo, Ilyushka, respondo-lhe, e lhe expus brevemente o que acabo de dizer ao senhor a este respeito. Ele me escutou. Papotka, diz ele, no entanto, não faças as pazes com aquele homem. Quando eu crescer, eu mesmo o provocarei e o matarei. Seus olhos brilhavam com um clarão intenso. Apesar de tudo, era pai dele e tornava-se necessário dizer-lhe uma palavra de verdade. É um pecado, expliquei eu, matar seu próximo, mesmo em duelo. Papotka, eu o derrubarei quando for grande, farei saltar seu sabre de suas mãos e me lançarei sobre ele, brandindo o meu. E lhe direi, poderia matar-te, mas perdoo-te. Está vendo, senhor? Está vendo que trabalho se operou na cabecinha dele durante esses 2 dias? Só fazia pensar na vingança com um sabre e deve ter falado disso no seu delírio. Quando voltou da escola, cruelmente batido, soube de tudo, e o senhor tem razão, não voltará mais lá. Fico sabendo que ele se levanta contra a classe inteira, que provoca a todos. Está exasperado, seu coração arde de ódio, e então tenho medo por ele. Voltamos a passear. Papotka, pergunta ele, os ricos são os mais fortes neste mundo? Sim, Ilyushka, não há ninguém mais poderoso que o rico. Papotka, diz ele, ficarei rico, serei oficial e baterei todos os inimigos. O czar me recompensará. Voltarei para junto de ti e então ninguém ousará... Após um silêncio, continuou, com os lábios trêmulos como antes. Papotka, que cidade de gente ruim essa nossa. Sim, Ilyushka, é uma cidade de gente ruim. Papotka, vamos morar em outra, onde não nos conheçam. Gostaria bem, Ilyushka, mudemo-nos. Somente é preciso juntar dinheiro. Rejubilo-me por poder assim distraí-lo de seus sombrios pensamentos. Pusemo-nos a fazer projetos sobre a instalação numa outra cidade, a compra de um cavalo e de uma tieliega. A mamãe e as manas montariam nela, nós as cobriríamos bem, nós mesmos caminharíamos ao lado, tu montarias de vez em quando, enquanto eu iria a pé, porque é preciso poupar o cavalo. Todos não poderão ir ao mesmo tempo, seria assim que viajaríamos. Ficou encantado, sobretudo por ter um cavalo que o conduziria. Sabe-se que um menino russo não vê nada de mais belo que um cavalo. Nós tagarelamos muito tempo. Deus seja louvado, pensei eu. Distraí-o e consolei-o. Foi anteontem de noite. No dia seguinte, voltou da escola bastante sombrio. À noite, por ocasião do passeio, permaneceu silencioso. O vento elevou-se, o sol desapareceu, sentia-se o outono e já estava escuro. Estávamos tristes. Pois bem, meu rapaz, como vamos fazer nossos preparativos? Pensava retomar a conversa da véspera. Nenhuma palavra. Mas seus dedinhos tremiam na minha mão. Isto vai mal, disse a mim mesmo. Há novidade? Chegamos, como agora, até aquela pedra. Sentei-me nela. Haviam empinado papagaios que estalavam ao vento. Havia bem uns 30. É a estação agora. Deveríamos nós também, Ilyushka, empinar o papagaio do ano passado. Consertá-lo-ei. Que fizeste dele? Meu filho cala-se, olha para o lado, desviando a vista. De repente, o vento se põe a assobiar, levando areia. Lança-se para mim com seus 2 braços, enlaça-me o pescoço, abraça-me.
Sabe que quando os meninos são taciturnos e altivos, retêm muito tempo suas lágrimas, mas quando elas brotam, por motivo de um grande pesar, não correm, mas jorram? Suas lágrimas ardentes inundaram-me o rosto. Ele soluçava convulsivamente, apertava-me contra ele. Papotka, gritou ele. Meu querido Papotka, como ele te humilhou! Então os soluços dominaram-me e nos abalavam, enlaçados sobre esta pedra. Ninguém nos via então, exceto Deus. Talvez me leve isso em conta. Agradeça a seu irmão, Alexei Fyodorovich. Não açoitarei meu filho para causar-lhe satisfação. Terminou da mesma maneira esquisita e complicada de ainda há pouco. No entanto, sentia Alyosha que aquele homem tinha confiança nele e não teria conversado assim com um outro, nem feito aquela confidência. Isto encorajou Alyosha, que estava comovido até as lágrimas. — como gostaria de fazer as pazes com seu rapaz! —exclamou ele. — Se o senhor se encarregasse disso... — Dê certo! —murmurou o capitão. — Mas agora não é disto que se trata. Escute! —prosseguiu Alyosha. — Tenho uma incumbência para o senhor. Meu irmão Dmitri insultou também sua noiva, uma nobre senhorita, da qual o senhor já deve ter ouvido falar. Tenho o direito de revelar-lhe esse insulto, devo mesmo fazê-lo, porque tendo sabido da ofensa que o senhor sofreu e de sua situação infeliz, ela me encarregou há pouco de entregar-lhe este auxílio de sua parte, mas somente de sua parte, não em nome de Dmitri, que a abandonou, nem de mim, seu irmão, nem de ninguém, mas unicamente da parte dela. Suplica-lhe que aceite seu auxílio. Foram ambos ofendidos pelo mesmo homem. Ela só se lembrou do senhor quando sofreu de parte de Dmitri a mesma injúria que o senhor, igualmente gravíssima. É, pois, uma irmã que vem em auxílio de um irmão. Ela me encarregou precisamente de persuadi-lo a aceitar esses 200 rublos de sua parte, como de parte de uma irmã que conhece as suas dificuldades. Ninguém ficará sabendo disto, não haverá a temer nenhuma comadrice malévola. Eis os 200 rublos, e juro-lhe, deve aceitá-los, senão só haveria inimigos no mundo. Mas há também irmãos. O senhor tem alma nobre, deve compreendê-lo. E Alyosha estendeu-lhe 2 cédulas de 100 rublos novinhas. Ambos encontravam-se então justamente perto da grande pedra, na direção da paliçada. Não havia ninguém nos arredores. Parece que as cédulas causaram profunda impressão no capitão. Estremeceu, mas foi a princípio unicamente de surpresa. Não pensava em nada de semelhante e não esperava absolutamente tal desenlace. Mesmo em sonho, jamais sonhara uma ajuda qualquer. E sobretudo tão importante. Pegou as cédulas e durante quase 1 minuto esteve incapaz de responder. Uma expressão nova apareceu em seu rosto. — É para mim tanto dinheiro, 200 rublos? Justo céu! Há 4 anos que não via tanto dinheiro, senhor Deus. E ela diz que é uma irmã. É verdade mesmo? Juro-lhe que tudo quanto disse é verdade, exclamou Alyosha. O capitão corou. Escute, meu caro, escute. Se aceitar, não serei um covarde? A seus olhos, Alexei Fyodorovich, não o serei? Não, Alexei Fyodorovich. Escute, repetia ele a cada instante, tocando em Alyosha. O senhor me persuade a aceitar sob o pretexto de que é uma irmã que o envia, mas o senhor mesmo, no íntimo, não sentiria desprezo por mim se eu aceitar, hein? Não, 1000 vezes não. Juro pela minha salvação. E ninguém jamais o saberá, exceto nós. O senhor, eu, ela e ainda uma dama, sua grande amiga. Que dama? Escute, Alexei Fyodorovich, escute. É agora indispensável, porque o senhor não pode mesmo compreender o que representam para mim estes 200 rublos. Prosseguiu o infeliz, dominado pouco a pouco por uma exaltação desordenada, selvagem. Estava desorientado, falava com grande pressa, como se receasse que não o deixassem dizer tudo. Além do fato de provir este dinheiro de uma fonte honesta, de uma irmã tão respeitável, sabe que posso tratar agora da mãe e de Ninochka, minha filha, minha Angélica Corcundinha?
O Dr. Herzenstube foi à minha casa, por bondade de alma. Examinou-as uma hora inteira. Não compreendo nada, disse ele. No entanto, a água mineral que lhe prescreveu fez-lhe certamente bem. Ordenou também que ela banhasse os pés com remédios. A água mineral custa 30 copequês. Talvez seja preciso beber umas 40 garrafas. Peguei a receita e coloquei-a na prateleira, abaixo dos ícones, e lá está. Para a Ninochka, prescreveu banhos quentes numa solução especial, todos os dias, de manhã e de noite. Como poderíamos nós seguir semelhante tratamento, alojados como estamos, sem criada, sem ajuda, nem água, nem utensílios? Ora, Ninochka está entrevada de reumatismo. Esqueci-me de dizer-lhe. De noite todo o lado lhe dói, sofre um martírio, acreditaria o senhor? Aquele anjo se enrijece para não nos inquietar, contém-se para não gemer, a fim de não nos despertar. Comemos o que se apresenta, o que se encontra. Ora, ela toma o último bocado, bom para atirar ao cão. Não mereço esse bocado, privo-os dele, sou uma carga para vocês. Eis o que quer exprimir seu olhar celeste. Nós a servimos e isto lhe pesa. Não o mereço, sou uma aleijada indigna de cuidados, boa para nada. Como se não os merecesse, quando sua doçura angélica é uma bênção para todos. Sem sua palavra mansa, a casa seria um inferno. Ela enterneceu a própria Vária. Não condene tampouco Varvara Nikolaevna. É também um anjo. Também ela é infeliz. Chegou à nossa casa de verão com 16 rublos, ganhos em dar lições e destinados a pagar seu regresso a Petersburgo no mês de setembro. Isto é, agora. Ora, nós comemos seu dinheiro e ela não tem mais nenhum com que possa voltar. Eis a verdade. Aliás, não poderia partir porque trabalha para nós, como um galé. Fizemos dela uma besta de carga. Ocupa-se com tudo. É ela quem remenda, lava, varre, deita a mãe. Ora, a mãe é caprichosa, chorona, uma louca. Agora, com estes 200 rublos, posso alugar uma criada. Compreende o senhor, Alexei Fyodorovich? Cuidar daquelas queridas criaturas. Enviarei a estudante para Petersburgo, comprarei carne, estabelecerei novo regime. Senhor, mas é um sonho. Alyosha estava encantado por ter trazido tanta felicidade e ver que o pobre diabo queria mesmo ser feliz. Espere, Alexei Fyodorovich, espere. E o capitão, agarrando-se a um novo sonho que se oferecia, recomeçou a taramelar com a mesma velocidade. Sabe que com Ilyushka realizaremos talvez, agora, nosso sonho? Compraremos um cavalo e uma carriola, um cavalo preto, ele o pediu expressamente, e partiremos como o marcamos anteontem. Conheço um advogado na província de K, um amigo de infância. Deu-me a saber, por intermédio de um homem seguro, que se eu aparecesse lá, dar-me-ia a ele, por exemplo, um lugar de secretário em seu escritório. Quem sabe? Talvez dê mesmo. Então a mãe e Ninochka subiriam na carriola, Ilyushka conduziria, eu iria a pé, toda a família seria transportada. Senhor Deus, se pudesse eu somente recuperar uma quantia que me devem aqui, seria o bastante mesmo para essa viagem. Seria o bastante, exclamou Alyosha. Katarina Ivanovna lhe mandará mais, tanto quanto o senhor queira. E, sabe, tenho também dinheiro. Aceite o que precisar, como de um irmão, como de um amigo. Depois o senhor mo restituirá. O senhor ficará rico. Saiba que não poderia imaginar nunca nada de melhor do que essa mudança. Seria a salvação, sobretudo para seu rapaz. Deveria partir mais depressa, antes do inverno, antes dos frios. O senhor nos escreveria de lá, ficaríamos irmãos. Não, não é um sonho. Alyosha gostaria de abraçá-lo, tão contente estava. Mas depois de fitá-lo, parou bruscamente. O capitão, de pescoço e lábios tensos, com um rosto lívido e exaltado, remexia os lábios como se quisesse dizer alguma coisa. Nenhum som saía e seus lábios mexiam-se. Era estranho. — Que tem? — indagou Alyosha num estremecimento súbito. — Alexei Fyodorovich, eu lhe... murmurou o capitão aos repelões, fixando-o com um ar estranho e selvagem, o ar de um homem que se vai lançar no vácuo, ao mesmo tempo que seus lábios sorriam.
Quer que lhe mostre um jogo de mãos? Cochichou ele de súbito, rapidamente, num tom firme, sem parar. Que jogo? Um jogo, o senhor vai ver. Repetiu o capitão com a boca crispada. O olho esquerdo piscava, seu olhar não largava Alyosha, como pregado nele. Que tem o senhor, então? De que jogo fala? Exclamou Alyosha, bastante espantado. Eilo, olhe, vociferou o capitão. E mostrando-lhe as 2 cédulas que durante a conversa mantinha entre o polegar e o índice, agarrou-as com raiva e amarrotou-as em seu punho fechado. O senhor viu? O senhor viu? Gritou ele, lívido, frenético. Ergueu o punho e com toda a sua força atirou as 2 cédulas amarrotadas sobre a areia. Viu? Vociferou de novo, mostrando-as com o dedo. Pois bem, veja! Com um encarniçamento selvagem, pôs-se a pisá-las com o calcanhar. Ofegava e lançava exclamações a cada golpe. Eis o que faço de seu dinheiro! Eis o que faço dele! De súbito, saltou para trás, ergueu-se diante de Alyosha. Toda a sua pessoa transpirava um orgulho indizível. Vá dizer aos que o enviaram que o esfregão de Tilha não vende sua honra! Exclamou ele, com o braço estendido. Depois girou rapidamente nos calcanhares e se pôs a correr. Não havia dado 5 passos quando se voltou para Alyosha, fazendo-lhe com a mão um gesto de adeus. Ao fim de outros 5 passos, voltou-se de novo. Desta vez seu rosto não estava mais crispado pelo riso, mas estremecia todo, sacudido pelo pranto. Gaguejou num tom lacrimoso, entrecortado. Que teria eu dito a meu rapaz se tivesse aceitado o preço de nossa vergonha? Depois disso, retomou sua carreira, desta vez sem se voltar. Alyosha acompanhou-o com os olhos numa indizível tristeza. Compreendia que até o derradeiro momento o desgraçado não sabia que amarrotaria e atiraria fora as células. Não se voltou mais uma vez sequer em sua carreira. Alyosha estava certo disso de antemão. Não quis persegui-lo e chamá-lo. Sabia por quê. Quando o capitão se perdeu de vista, Alyosha apanhou as 2 células. Estavam muito amarrotadas, enrugadas, afundadas na areia, mas intactas, e estalaram mesmo como novas quando Alyosha as desdobrou e desenrugou. Depois de havê-las dobrado, meteu-as no bolso e foi dar conta a Katarina Ivanovna do resultado de sua missão. Livro 5. Pró e Contra. 1. Noivado. Foi a senhora Koklakova quem recebeu de novo Alyosha, toda azafamada. A crise de Katarina Ivanovna terminara com um desmaio, seguido de um profundo abatimento. Agora ela delirava, presa da febre. Tinham mandado chamar Herzenstube e as tias. Estas já estavam lá. Esperava ansiosamente, enquanto jazia ela sem sentidos. Ah, se fosse uma febre nervosa! Assim dizendo, tinha a boa senhora o ar sério e inquieto. É sério, desta vez é sério, acrescentava ela a cada palavra, como se tudo quanto lhe acontecera até então não contasse. Alyosha escutava-a com pesar. Quis contar-lhe sua aventura. Ela, porém, interrompeu as primeiras palavras. Não tinha tempo, rogou-lhe que fizesse companhia a Lisa enquanto a esperasse. Lisa, meu caro Alexei Fyodorovitch, cochichou-lhe quase ao ouvido. Lisa espantou-me ainda há pouco, mas também enterneceu-me. Por isso meu coração tudo lhe perdoa. Imagine que logo depois de sua saída revelou sincero pesar por ter zombado de você ontem e hoje. Mas não eram zombarias. Ela brincava simplesmente. Quase chorava, o que me surpreendeu. Jamais antes se arrependia seriamente de suas zombarias a meu respeito. Eram meras brincadeiras. Acontece-lhe a cada instante rir de mim. Mas agora, é sério, faz grande caso de sua opinião, Alexei Fyodorovitch. Se for possível, poupe-a. Não lhe guarde rancor. Eu mesma só faço poupá-la, porque ela é tão inteligente. Acreditam? Dizia ela ainda há pouco que você era seu amigo de infância, o mais sério. Imagine essa amizade séria. E eu, então?
A este respeito tem sentimentos bastante sérios e até mesmo recordações, sobretudo essas frases, essas pequenas palavras que brotam quando menos se espera. Recentemente, a propósito de um pinheiro, por exemplo. Havia um pinheiro em nosso jardim quando ela era bem pequena, talvez exista ainda e não tenho razão de falar no passado. Os pinheiros não são como as pessoas, ficam muito tempo sem mudar, Alexei Fyodorovich. Mamãe, disse ela, lembro-me daquele pinheiro como em sonho. Deve ter se exprimido de outra forma. Há aqui uma confusão. Pinheiro é uma palavra tão boba. Em todo caso, disse-me a esse respeito algo de original que não atino repetir. Aliás, esqueci tudo. Pois bem, até logo. Estou toda emocionada. É de perder a cabeça. Alexei Fyodorovich, estive louca 2 vezes e curaram-me. Vá ver Lisa. Reconforte-a como você sabe tão bem fazer. Lisa! Gritou ela, aproximando-se da porta. Trago-te tua vítima, Alexei Fyodorovich, que não está absolutamente zangado, asseguro-te. Pelo contrário, admira-se de que hajas podido acreditar em tal. Nota. Lembro-me daquele pinheiro como em sonho. Trocadilho com a palavra sosna, pinheiro, e a expressão sosna, em sonho, na frase sosna kak sosna. Fim da nota. Merci, mamã. Entre, Alexei Fyodorovich. Alyosha entrou. Lisa olhou-o com um olhar confuso e corou até as orelhas. Parecia envergonhada, e como se faz em semelhantes casos, pôs-se a falar com rapidez a respeito de coisa bem diversa, fingindo interessar-se por isso exclusivamente. Mamãe acaba de contar-me, Alexei Fyodorovich, a história daqueles 200 rublos e de sua missão, junto àquele pobre oficial. Descreveu-me aquela cena atroz, como o insultaram, e sabe, muito embora mamãe conte muito mal, de uma maneira desconchavada, derramei lágrimas ao ouvir aquilo. Pois bem, entregou-lhe você o tal dinheiro e como aquele desgraçado... Justamente não lhe o entreguei. É uma história muito longa, respondeu Alyosha, parecendo por seu lado, sobretudo preocupado com aquele caso. No entanto, notava Lisa que também ele desviava a vista e tinha visivelmente o espírito em outra parte. Alyosha sentou-se e começou sua narrativa. Desde as primeiras palavras, seu constrangimento desapareceu por completo e cativou por sua vez Lisa. Falava sob a influência da emoção e da viva impressão que sentira ainda há pouco, de uma maneira interessante e pormenorizada. Já em Moscou, quando Lisa era ainda menina, gostava ele de visitá-la, quer para contar uma aventura recente, uma leitura que o impressionara, quer para lembrar um episódio de sua infância. Por vezes devaneavam juntos e compunham os dois verdadeiras novelas, na maior parte das vezes alegres e cômicas. Agora reviviam essas recordações, velhas de 2 anos. Lisa ficou vivamente emocionada pela narrativa dele. Alyosha pintou-lhe com calor Ilyushka. Depois que descreveu com detalhes a cena em que o infeliz havia pisoteado o dinheiro, Lisa juntou as mãos e não pôde impedir-se de exclamar. Então você não lhe deu o dinheiro? Deixou-o partir? Deveria ter-lhe corrido atrás, procurando alcançá-lo. Não, Lisa, é melhor assim, disse Alyosha, que se levantou e se pôs a andar com ar preocupado. Como melhor? Melhor em quê? Agora eles vão morrer de fome. Não morrerão, porque esses 200 rublos lhes chegarão às mãos. De qualquer maneira, ele amanhã os aceitará. Estou certo disto, declarou Alyosha, andando, perplexo. Veja você, Lisa, prosseguiu ele, parando bruscamente diante dela. Cometi um erro, mas teve ele um feliz resultado. Que erro? E por que um feliz resultado? Eis por quê. Aquele homem é poltrão e de caráter fraco. Está muito ressentido, mas é um homem bom. Não cesso de perguntar a mim mesmo por que se ofendeu ele subitamente e pisou com os pés o dinheiro, porque, asseguro-lhe, até o derradeiro momento não sabia ele que iria pisoteá-lo. E creio que se ofendeu por diversas razões. Não podia ser de outro modo na sua situação. Em primeiro lugar, rejubilou-se por demais diante de mim à vista do dinheiro e não soube ocultar isso.
Se tivesse mostrado uma alegria moderada e feito cerimônia, como outros em casos semelhantes fazem caretas, teria podido resignar-se a aceitar, mas sua alegria foi demasiado sincera e isto lhe causou vexame. Lisa, ele é um homem sincero e bom, eis o pior em tais situações. Falava todo o tempo com uma voz fraca, debilitada, e tão depressa, que se teria dito que ria ou mesmo chorava. Chorou mesmo de alegria. Falou de suas filhas, do lugar que lhe dariam em outra cidade, e depois de ter se expandido, teve vergonha de súbito de haver-me mostrado sua alma. Imediatamente detestou-me. É desses pobres envergonhados, extremamente orgulhosos. Ofendeu-se, sobretudo, por me ter tomado demasiado depressa por seu amigo e cedido tão rapidamente. Depois de ter se lançado contra mim para intimidar-me, abraçou-me e me acariciou à vista das cédulas. Naquela posição deve ter ressentido toda a sua humilhação, e foi então que eu cometi um erro grave. Declarei-lhe que, se não tivesse ele bastante dinheiro para mudar-se para outra cidade, dar-lhe-iam mais, eu mesmo lhe o daria, com meus próprios recursos. Eis o que o magoou. Por que vinha também eu em seu socorro? Sabe você, Lisa, é extremamente penoso para um desgraçado ver que todos se consideram como benfeitores seus. Ouviu dizer, o Starretts me falou disso. Não sei como exprimi-lo, mas tenho-o notado eu mesmo, e experimento o mesmo sentimento. Mas, sobretudo, se bem que ignorasse ele até o derradeiro momento que pisotearia as cédulas, pressentia-o, é fatal. Eis por que experimentava tal alegria. E eis como, por mais desagradável que isto seja, tudo vai muito bem. Sou o mesmo de opinião que nada poderia ocorrer de melhor. Como é isso possível? Exclamou Lisa, olhando Alyosha com estupefação. Lisa, se em lugar de pisotear esse dinheiro tivesse-o ele aceitado, ao chegar em casa, 1 hora depois, teria chorado de humilhação, é mais do que certo. No dia seguinte, viria lançar-mo a cara, tê-lo-ia pisado com os pés, talvez, como ainda há pouco. Agora partiu todo orgulhoso e em triunfo, muito embora saiba que se perde. Portanto, nada é mais fácil agora do que obrigá-lo a aceitar esses 200 rublos, não mais tarde do que amanhã, porque mostrou que era honrado, atirou fora e pisou o dinheiro. No entanto, tem necessidade urgente dessa soma. Por mais orgulhoso que ainda esteja neste momento, vai pensar no socorro de que se privou. Pensará nele ainda mais nesta noite, pensará amanhã de manhã, talvez, estará pronto a correr à minha casa e desculpar-se. Será então que me apresentarei? O senhor é orgulhoso, demonstrou-o. Pois bem, aceite agora. Perdoe-nos. Então ele aceitará. Foi com uma espécie de embriaguez que Alyosha pronunciou estas palavras. Então ele aceitará. Lisa bateu palmas. Ah, é verdade. Compreendi tudo de repente. Alyosha, como sabe você tudo isso? Tão jovem e já conhecedor do coração humano. Não o teria jamais acreditado. É preciso, sobretudo, persuadi-lo agora de que se acha em pé de igualdade com todos nós, embora aceite o dinheiro, prosseguiu Alyosha exaltado. E não somente de igualdade, mas mesmo de superioridade. Em pé de superioridade. É encantador, Alyosha. Mas fale. Quer dizer que não me exprimi como era devido. No caso de pé... Mas isto não importa, porque... Mas isto não importa, de certo, absolutamente. Perdoe-me, querido Alyosha. Até agora quase não tinha respeito por você. Isto é, tinha, mas de certo num pé de igualdade, doravante será num pé de superioridade. Meu querido, não se zangue se procuro fazer espírito. Encareceu com vivo sentimento. Sou uma pequena zombeteira, mas você... Diga-me, Alexei Fyodorovich, não há em toda a nossa discussão desdém por esse infeliz, pelo fato de dissecarmos sua alma com certa altivez, dando como certo desde agora que aceitará o dinheiro? Não, Lisa, não há desdém, respondeu com firmeza Alyosha, como se previsse essa pergunta. Já pensei nisso ao vir para cá. Julgue você mesma. Que desdém pode haver quando somos todos iguais a ele, quando todos o são? Porque não valemos mais. Fôssemos nós melhores, seríamos semelhantes no lugar dele.
Ignoro o que seja você, Lisa, mas acho que tenho a alma mesquinha para muitas coisas. A alma dele não é mesquinha, mas bastante delicada. Não, Lisa, não há nenhum desdém para com ele. Sabe, Lisa, Neustarietz disse uma vez, é preciso muitas vezes tratar as pessoas como a crianças e algumas como a doentes. Caro Alexei Fyodorovich, quer que tratemos as pessoas como a doentes? De certo, Lisa. Estou disposto a isso, mas não completamente. Por vezes mostro-me por demais impaciente, ou então não reparo em nada. Você não é assim. Ah, não o creio. Alexei Fyodorovich, quanto sou feliz. Como é bom que você diga isso, Lisa. Alexei Fyodorovich, você é de uma bondade surpreendente, mas por vezes tem um ar pedante. No entanto, vê-se que você não o é. Vá sem fazer rumor abrir a porta e veja se mamãe não nos escuta. Cochichou rapidamente Lisa. Alyosha fez o que ela pedia e declarou que ninguém estava à escuta. Venha cá, Alexei Fyodorovich, prosseguiu Lisa, corando cada vez mais. Dê-me sua mão. Assim.